pra resenheira, não fica de bobeira. É aqui que rola o bate-papo, é conteúdo de primeira. Vem pra resenheira, que a rua é a fronteira. É tipo os jogos do campinho, sem camisa e os com chuteira. Tem bastidores do esporte, rap, funk, também samba. É tipo ideia de barzinho, nós desenrola, a gente manja. De cultura, de política, polêmica, é TV que a gente ama. Vem pra resenheira, mano, que a gente tanca. É isso, rapaziada, começando mais um Resenheira ao som de Celinho Brabo, né, mano? E o rap faz parte desse programa, no entanto, a abertura, né, mano? É um rap, né? Pedi pro Celinho, do meu irmão aí, Fábio, amigo, parceiro do Grupo Exteriorize, fazer esse tema. E a gente já teve aqui uma galera do rap, o pessoal aí da Cé Louco, né, mano? O Anderson contando uma história dele do gueto, porque, mano, eu gosto muito da história da rua. A história da rua faz parte da minha história e esse programa tem tudo a ver com isso. E hoje eu tô com um convidado que é muito rua, mano. Alguns aí vão lembrar dele, acho que uma grande maioria vai lembrar dele na Rede Globo de televisão, do SPTV. E é uma honra receber esse cara, tá de frente com ele. Eu não conhecia, tô conhecendo hoje, trocamos ideia pelo WhatsApp, é um cara sensacional, um cara que tem uma história espetacular, cineasta, escritor, e eu posso dizer que é produtor cultural também. Eu tô de frente aqui com Alessandro Buzo, certo, meu mano? Tudo bem, meu irmão? Como é que tá? Satisfação total. Todo mundo que vai assistir a gente aí. É muito bom estar aqui, obrigado pelo convite aí. Que isso, mano. Cara, eu te acompanhava no SPTV, sempre via seus quadros. Da hora. Às vezes era mais moleque ali, então era um dos motivos da gente assistir aquele programa. O SPTV que pra mim tem essa cara um pouco de rua, da informalidade. Da informação, né? Da informação, né? Acho que foi um dos primeiros jornais da Globo que o apresentador se levantou, saiu daquela bancada, né? Sim. E eu achava que seu quadro nem deveria ter acabado, deveria ter continuado, mas a gente vai chegar lá. Tá bom. Mano, satisfação zaça Toda minha. te receber aqui. Obrigado mesmo por receber, o respeito com o nosso resenheira. Da hora, satisfação total. Posso me apresentar em forma de poesia? Mano, faço questão. Então demorou, então é nóis. Me chamo Alessandro Buzo, orgulho de ser brasileiro não só em ano de Copa. São Paulo, metrópole, minha terra, meu lugar. Sou lá do Fundão da Leste, lugar de Caba da Peste. O Itaim é o paulista, não é o Bibi dos boy. Gueto, periferia, favela, tudo isso que eu vejo olhando da minha janela. Lugar melhor que lá não existe. É lá que eu escrevo meus livros, é lá que cresce o meu filho. Gosto tanto do lugar que costumam me chamar de suburbano convicto. Que da hora, mano, porra. que da hora. Ô, Buzo, Nice. como que essa cultura hip hop, antes dessa cultura hip hop entrar na sua vida, mano? Que é uma delícia, né? Quem não conhece Porra. deveria conhecer, deveria apreciar. Hip hop né? é bom Porque demais. Hip hop é bom demais, né? Os 4 elementos do hip hop são maravilhosos. O MC, o b-boy, o grafite e o DJ, vamos colocar assim? Sim. Né? E aí tem mais. Mano, Existe a polêmica do quinto elemento. Né? Exato, tem gente exato. que considera o conhecimento, o quinto elemento, tem gente que não considera. Eu, particularmente, considero, então, até porque eu acho que o quinto elemento é o cinema, a literatura, né? E eu Exato. faço parte dela. Mas, enfim, pra mim também é diferente. Eu ia falar, Cada um tem sua opinião, pessoal. Tem o quinto elemento. Vamos deixar o quinto elemento porque é fundamental. Os até quatro pros elementos 4 é bom elementos. demais. Pô, total. E, cara, antes desse do hip hop picar você ali, né? Quem foi Alessandro Buzo? Da onde você vem? Quem é, mano, pra galera conhecer? Porque o bordão do Resenheira, um grande contador de história. Quero começar a contar a sua história de forma cronológica. Quem é? Antes de você ser o Alessandro Buzo, quem foi o Alessandro? Até porque ninguém me chamava de Buzo antes de eu lançar meu primeiro livro, né? Cara, o Alessandro, né, mano, que antes de ser Buzo, apesar do Buzo ser meu sobrenome, né, sempre teve aí, mas ninguém me chamava assim. Eu fui um cara comum da quebrada, que eu tenho 50 anos de idade, então eu cresci nos anos 70 no Itaim Paulista, né, mano? Uhum. E os anos 70 no Itaim Paulista não tinha muita coisa, né, cara? Cultural, praticamente não tinha nada. Sim. Não tinha uma livraria, não tinha uma biblioteca. Hoje tem as bibliotecas, até hoje tem poucas, né? Tem as do Céu, por exemplo, mas naquele tempo não existia Céu. Então, assim, eu cresci no Itaim Paulista, que era simplesmente longe do centro, como continua sendo, mas não tinha no bairro nenhuma opção. Então, assim, cresci numa vida comum, estudando desde pequeno e tal. Naquele tempo você só entrava na escola no prézinho, né? Não tinha esse negócio de hoje o bebê vai pra escola. Já vai pra escola. Mas então, naquele tempo estudei normalmente como toda criança e tal. Na minha infância, meu pai... A gente morava numa rua de esgoto a céu aberto, rua de barro. Mas meu pai era um cara que tinha um dos melhores empregos da rua, assim. Meu pai era metalúrgico na General Motors, depois trabalhou na Volkswagen. Então, naquela situação que a gente vivia ali, num lugar
extremamente pobre naquela época, uma travessa da Dom Jonelli. Meu pai tinha um emprego melhorzinho e a gente tinha uma situação, assim, que não passava grandes perrengues, né, mano? Assim, de faltar uma comida, de faltar um barato. Então, assim, mas era pobre igual, entendeu? Porque era um assalariado, só ele trabalhava, mas não tinha esse perrengue. E aí depois, isso mudou tudo quando meu pai foi embora de casa, né, cara? Porque quando eu tinha uns 11 anos, meu pai foi embora de casa e em pouquíssimo tempo ele parou de ajudar. Então a minha mãe, que era dona de casa, virou empregada doméstica e eu, né, primeiro eu tinha 11, 12 anos, depois com 13 anos eu tive que ajudar a trabalhar fora. A vida virou. Com 13 anos eu arrumei meu primeiro emprego no centro de São Paulo de office boy, aquele tempo existia o office boy, né, antes do motoboy. Que era o mesmo serviço, só que você ia de condução para os lugares. E aí eu arrumei um emprego na Praça da Sé, cara, e lá eu fiquei vários anos, assim. Fiquei vários anos trabalhando, então eu era um cidadão comum, né, mano? Eu era um cara que teve uma infância legal, uma infância de brincar na rua, de jogar bola descalço, de catar a bola com a valeta e cobrar o lateral com água suja pingando. Jogava esconde-esconde, bolinha de gude, todas essas brincadeiras antes da era digital, né, naquela época nós brincou de tudo, então eu tive uma infância da hora e tive um começo de juventude conturbado pela saída do meu pai de casa e os perrengues que a gente começou a passar. Perrengue mesmo, assim, já mudou né, a situação. Mas minha mãe, né, guerreirona, começou a trabalhar de doméstica, diarista, e foi levando até eu começar a ajudar ela trabalhando de office boy. O problema é que, assim, eu entrei com 13 anos na Praça da Sé, com uns 15 eu comecei a usar droga lá na Praça da Sé, né? Eu conheci a cocaína lá com 15, 16 anos. E aí, assim, por muitos anos a cocaína fez parte da minha vida, mas paralelo ao meu emprego. Eu nunca fiz nada de errado para usar droga, nunca fui o desandado da quebrada. Eu continuava trabalhando, mantendo o meu vício. Boas, muita gente vive assim. Enfim. Quanto tempo de uso de cocaína? Mais de 10 anos. Na realidade, eu parei de usar cocaína quando eu fiquei noivo da minha esposa. Tá. Eu casei em 98, devo ter ficado noivo em 96. Então, assim, foi um pouco antes, quando a gente estava namorando. Uma vez eu tive a brilhante ideia de falar pra ela que eu usava droga, né? Minha namorada na época, Marilda. E aí ela, porra, desabou, chorou. E aí, naquele dia que ela chorou, eu tive a certeza que ou eu continuava o relacionamento que ia virar um noivado, ou eu continuava usando droga. O amor falou mais alto. O amor falou mais alto, tô aí com ela até hoje, né? Então eu acho que eu escolhi a opção certa. Claro. E aí eu deixei de usar droga, assim. Lógico que eu tive algumas tentativas frustradas, mas aí quando eu fiquei noivo e teve essa conversa com ela, esse choro, realmente daí em diante eu parei de usar droga. E aí a vida melhorou, né? Porque eu deixei de gastar um dinheiro à toa, deixei de, né? Também estava começando a fazer mal para mim, porque depois de uma década, no começo eu cheirava só de final de semana, mas teve época que eu desandei assim de cheirar quase que todo dia. Então, financeiramente foi ótimo e para minha saúde também, né? Porque quando eu comecei a usar droga era uma droga e quando eu parei já era uma droga mais misturada, mais ruim, né? Então, assim, só fez bem. E além do noivado e da esposa e tal, que foi o motivo principal, foi o mesmo momento que eu encontrei o hip hop, assim, também. Que eu comecei a ouvir hip hop. Eu não fico pagando que eu sou da São Bento e tal, porque eu não sou. Poderia ter sido, mano, porque a São Bento acontecia na mesma época em que eu era office boy, o Brau era office boy, o Mano Brown era office boy, o KLJ era office boy, e eles colavam na São Bento. Eu também era office boy. O Largo São Bento era o meu caminho de matar um dinheiro da condução, porque toda hora eu tinha que ir na prefeitura ou na Receita Federal na Estação da Luz, e eu trabalhava na Praça da Sé. Então eu pegava o dinheiro do metrô, de ida e volta, só que eu ia de a pé para economizar esse dinheiro. Todo office boy fazia isso. Isso, eu pegava ali da Praça da Sé, eu pegava a Rua Boa Vista, descia a Líbero Badaró, já estava na Luz. Lá, sim. Então era pá. E ali na curva de uma rua para outra é o Largo São Bento. Então eu poderia, se eu tivesse encontrado um agito rolando no Largo São Bento, poderia ter parado e hoje poder falar, pô, eu sou do tempo da São Bento. Sou do tempo da São. Mas não encontrei, não fiquei sabendo naquela época. Na realidade, na minha juventude, assim, cara, a gente fazia uns pagodes no Itaim Paulista, nos botequinhos. A gente fazia um samba de vez em quando e tal. Não que eu tivesse a pretensão de ser sambista, mas eu participava dessa roda de samba ali. Como eu nunca tocava nada direito, eu ajudava a cantar, sabia as músicas e tal. Então, assim, a minha primeira contato com a música foi talvez o samba.
E também, numa época assim, o rock nacional, Legião Urbana, era o que eu ouvia. Era samba e o rock nacional da época. Mano, nessa época tinha música boa demais. Sucesso, esses grupos aí. E eu tinha uns amigos roqueiros, cara, cheguei até a ir nos shows de rock. Lembro alguns importantes que eu fui. Quais? Porra, eu fui no show. Eu fui no Hollywood Rock no Morumbi com Red Hot Chili Peppers. Porra. Eu fui no Guns N' Roses, no AMB, quando não tinha o sambódromo do AMB, era só um terreno e barro pra caramba, porque tinha chovido. Fui em alguns shows assim, fui em shows do Golpe de Estado. Então eu cheguei... E é uma nata boa, né? Assim, se for citar 365, Inocentes, e aí então, vai, isso, né? Mas assim, nunca curto rock. Assim, eu ia mais assim, a resenha com os amigos, rolê, eu gostava também da música, mas você curtiu uma boa música. É isso, tudo que era boa, na realidade eu sempre gostei. E aí é isso, mano, assim, eu tive essa juventude ali, fazendo uns pagodes, gostando desse. Aí um dia eu conheci o rap, né, cara? Quando lançou o Sobrevivendo no Inferno, que todo lugar que você ia tocava, eu comecei a prestar mais atenção, né, mano? Falei, caramba, né, mano? Essa música fala mais com a minha realidade do que o Legião Urbana, né, mano? Na realidade, o Renato Russo é um grande poeta, claro, mas é classe média, né, mano? De Brasília. Então, assim, o próprio, né, Titãs, Paralamas, vinham da classe média, né, assim. Então, quando eu ouvi o rap, eu falei, caralho, mano, esses malucos estão falando o que eu vivo a vida inteira. Aí comecei a ouvir. Só que como eu sempre fui um cara... tudo que eu fazia, e talvez até hoje, tudo que eu fazia eu faço um pouco demais. Então, por exemplo, quando eu gostava de cinema, eu ia no cinema toda hora. Eu gosto de cinema até hoje, mas quando na juventude eu gostava de cinema, eu zerava os filmes em cartaz. Sempre era pra mais. Quando os office boy matavam o trampo pra ir pro fliperama, eu matava o trampo e assistia um filme no cinema, ali no Cine Olido, Cine Hits, Cine... Regina, Metro, Marabá, os cinemas que tudo fechou, né? Fechou, virou filme pornô, né? Virou igreja, outros pornô, outros estacionamento. O Hits hoje é o estacionamento que eu paro quando eu vou no centro. Então, assim, eu assisti muito filme. Então, quando eu fazia os bagulho, era milhão. Então, quando eu conheci o rap, eu tive que me informar sobre. Não é que eu comecei a curtir e tal e... Foi Racionais, o primeiro grupo que você escutou? Com certeza, Sobrevivendo do Inferno foi o primeiro impacto, assim. Qual foi o primeiro som daquele disco? Tinha a batidinha daquela música, que só a batidinha dela você já sabia o que ia vir, né? Então, assim, geralmente as músicas, geral, esse é um álbum que viralizou quase que todas as faixas, né? Então eu tocava em todo lugar, você começou a prestar mais atenção. E aí eu comecei a pesquisar o que era o rap. Só que hoje você faz uma pesquisa no Google, né, mano? Naquele tempo, não tinha internet. Então, eu comecei a comprar jornal Estação Hip Hop, que eu descobri que existia, que era feito pelo Adonias da Luz. Era um jornal só sobre hip hop, chamava Estação Hip Hop. Vendia em algumas bancas, bem baratinho. E a revista Rap Brasil. Já tinha a revista Rap Brasil nessa época? Já tinha. Clássica. Tipo, eu comecei a pegar, acho que a partir do número 2. Tá. Mas eu não sabia que era tão nova. Quando eu conheci, eu pensei que ela já existia há mais tempo, mas ela estava começando. Então eu comecei a comprar os meses seguintes, né? E aí depois, acabei fazendo matéria para Rap Brasil, acabei, né, me envolvendo na revista mais para frente. Foi tantos momentos, mano, tantos bagulho assim. Na realidade, 22 anos de carreira... É muita história, cara, porque são muitos detalhes. Então, esse era eu. Você me perguntou quem era eu? Sim. Eu era esse cara comum que, de repente, conheceu uma cultura. Mas até aí, a dizer que eu ia me envolver na cultura, que eu ia virar escritor, aí foi um outro momento. E aí, como surgiu a ideia de escrever seu primeiro livro? Então, é isso, né, cara? Eu tava mais politizado porque o rap me trouxe um pouco disso. Tava com mais a própria autoestima, né, mano? De você falar, pô, eu sou da quebrada, né? Hoje eu uso o nome Suburbano Convicto. Eu tenho um evento que chama Favela Toma Conta. Esse ano vai ter? Esse ano vai voltar, né? Vai voltar, porque por causa da pandemia segurou. Não, ele parou antes mesmo por falta de apoio. Na época que o Dória ganhou a Prefeitura de São Paulo, ele acabou com a Secretaria de Igualdade Racial, que nos últimos 5 anos de evento era quem dava a estrutura de palco, som, gerador. E aí eu senti falta de força para continuar fazendo depois de 2016, que foi o último. De 2004 a 2016 foram 30 favelas Toma Conta, porque no começo era 4 por ano, 3, 4, 5 por ano. E aí depois, quando isso cansou, né, mano? Ninguém aguenta fazer evento desse ritmo. Eu comecei a fazer anual só no Dia das Crianças. Então, os últimos anos foram anual no Dia das Crianças. Eu fiz todos os Dias das Crianças de 2004 a 2016. E esse ano vai ter? E esse ano vai ter. Aonde vai ser? Você já então, sabe? A gente está definindo o local, não quero falar nenhum nome ainda, porque não possivelmente em algum parque municipal. Tem 2 que são da região leste. Legal. Fundão, São Miguel e Itaim. Cara, faço questão de divulgar aqui. Com certeza. Beleza? Passa pra gente que a gente divulga aqui. Com certeza. Então, assim, esses nomes afirmativos
suburbano convicto, favela toma conta, já veio da autoestima que o rap me trouxe. Firmeza. Aí, cara, os trens, eu sempre tive o hábito de ler jornal impresso naquela época, né? Voltando a falar, antes da internet, passava na banca da frente à estação do Itaim, ia pegar o trem, comprava um jornal para ir lendo no trem. Quando eu não ia com uma galera e fazendo uma bagunça, e aí nem dava, mas quando eu pegava geralmente sozinho, eu ia lendo. E eu li alguns livros também, já tinha o hábito da leitura que desde lá atrás minha mãe tinha me dado. E comecei a escrever assim, mano, de bobeira, no jornal A Gazeta Esportiva, que tinha um jornal impresso antes. Depois veio o Lance, e o Lance meio que quebrou a Gazeta. Hoje ela é só um site, ela existe até hoje como site. E aí, cara, tinha uma coluna na página 2 que chamava Voz da Arquibancada. E eu gostava do Palmeiras e tudo, mas, assim, era bem uma coisa de torcedor mesmo, né, mano? E aí eu comecei a mandar umas cartas lá e começou a ser publicada. E aí eu mandava uns coisinha curtinha e tal. E uma vez eu escrevi um texto grandão e aí saiu a coluna lateral, que era a Voz da Arquibancada, saiu só meu texto, por ser muito grande. Cara, aquele bagulho... Puta, quando eu vi assim, eu falei, caramba, né? Eu assinava o meu nome inteiro, né? E você, pô, eu já tenho o dom da escrita. O dom da escrita, assim, eu acho que eu tinha desde a escola. Uma vez eu fiz uma redação na escola, eu tenho uma vaga lembrança de uma redação na escola, sei lá, na 5ª série, 4ª série. A professora pegou pra ler pra classe? A professora pegou pra levar classe. Aconteceu comigo, então, já, cara, isso daí. Então, é o dom da escrita. Já tinha um dom ali. Aí, firmeza. Com tudo isso, né, eu comecei a escrever nessa coluna. Uma vez um cara chegou no trem e falou assim, mano, da hora os bagulho que você escreve na Gazeta Esportiva. Era a mesma coisa do cara falar que viu o seu bagulho na internet hoje. Falei, caramba, o cara sabe que é eu, né? E aí, firmeza. E aí o cara, foi o primeiro momento, assim. Aí depois disso, eu comecei a escrever num jornal de bairro. Um amigo meu montou um sebo no Itaim Paulista, o Dodge e o Jonilson montaram o Sebo Mutante, e eu comecei a frequentar, voltei a ler ali, porque eu nunca tinha dinheiro e eles me emprestavam os livros de graça, papapá. Sobre esporte, ainda sobre esporte nesse Jornal do Bairro? No Jornal do Bairro, por causa da coluna na Gazeta, por causa dos textos publicados na Gazeta Esportiva, que o cara do Jornal do Bairro viu, ele pegou e falou, mano, por que você não escreve uma coluna de esporte no jornal, né? Aí o que a gente pensou? O que eu sugeri para ele? Vamos fazer uns times de várzea, fazer uma matéria sobre os times de várzea antigo, que tem mais de 20 anos, mais de 30 anos, e vamos entrevistar uns caras famosos de arquibancada, né? Hoje, porra, tem um monte de podcast, tem vários influencers que frequentam estádio, mas naquele tempo os famosos quem era? Era o chefe de torcida organizada, basicamente, né? Michel Serdã, essa galera. Paulo Serdã, né? Michel Serdã é o pai dele que lutava, né? Michel Paulo... é o pai dele. Isso. Inclusive foi o entrevistado. E aí, quando ele fez a proposta, eu comecei a fazer uns times do Itaim Paulista, que tinha mais de 20 anos de existência. E aí eu entrevistei o Paulo Serdã na lojinha que a Mancha tinha lá no Bom Retiro. Na José Paulino, você subia a galeria, subia a escada rolante, tinha uma lojinha da Mancha. Entrevistei o Serdã lá, saiu. Mas não era um bagulho clubista, deu ser palmeirense. Depois eu entrevistei o Ribeiro. O Ribeiro era um cabeludão que era da torcida Explosão. Conheço, pô, Explosão Coração Corintiano. Que ficava ali na esquina da Ipiranga com São João. Exato. Entrevistei ele também. A resenha com o Ribeiro era porque ele tinha ido em várias Copas do Mundo. Ribeiro foi. No entanto, na sede tinha várias fotos dele. Vou falar uma loja aqui que não existe mais. Aqui não tem problema. Não, mas é uma loja que nem existe mais, que era a Babuche, que era na rua direita. Porra. A Babuche bancava a ida dele pra Copa, pra ele pôr uma faixa da Babuche de lá no estádio e sair na televisão na Copa. E aí a resenha dele foi em cima disso. Eu acho que foi os dois que eu fiz, assim, dessa parte de torcedores, mas a coluna de jogadores de times de várzea saiu vários times. E aí eu comecei a mudar o que eu escrevia, comecei a escrever outros assuntos também e tal, e foi dando uma repercussão. E aí o trem tava ruim, cara, pra caramba naquele tempo, né? Hoje nós temos a estação USP Leste, Engenheiro Goulart, acabei de passar aqui próximo. Tá ruim, mas tá melhor hoje. Tá ruim, continua lotado, continua ruim, mas assim, as estações são modernizadas, os trens são melhorzinhos. Aquele tempo, os trens eram velhos e as estações eram velhas e era super lotado como é hoje ou mais. Então, o trem era ruim e eu pegava ele desde os 13 anos de idade, cara. E eu ficava indignado quando tinha um protesto, quando tinha algum arranca-rabo, um quebra-quebra, que sempre que saía na mídia era os vândalos destroem os trens. E nunca falava o que tinha acontecido antes. Perrengue que tinha sido, o veneno abandono. que a galera tinha passado, né, mano? Aí eu resolvi escrever um texto, porque eu encontrei um panfleto da ouvidoria da CPTM. E aí eu falei, porra, não tinha nem e-mail, mas meu primo trabalhava no escritório de advocacia, eu falei, vou escrever um texto, vou criar um e-mail, vou mandar para essa ouvidoria aí. E aí fiz um texto chamado Ferrovia Nua e Crua.
E aí meu primo abriu um e-mail e nós mandou pra ouvidoria. O que aconteceu? Fomos deixados no vácuo, ninguém respondeu. Aí eu falei, caramba, né, mano? Os caras nem responderam. Aí eu peguei os jornais que eu lia, jornais impressos, quase todo dia, eu não lia o mesmo jornal, cada dia eu lia um. Então eu comecei a pegar o endereço dos jornais, na segunda página ali sempre tem. Folha de São Paulo, Alameda Barão de Limeira, plá. E comecei a mandar o texto para a imprensa para ver se alguém cobria, falava alguma coisa. Não aconteceu nada. Aí, mano, o texto já tava fadado ao fracasso, né, mano? Ninguém respondeu. Aí eu tirei algumas cópias, 50 cópias, e distribuí para o pessoal que pegava o trem comigo. Eu pegava no último vagão, né, mano? Os caras fumavam uns baseados lá, de vez em quando a polícia ia lá, e era o vagão mais animado, era o vagão... Puta, o bagulho era doido. E aí, né, cara, distribuí para essas pessoas, e essas pessoas, no dia seguinte, ao ter distribuído o texto, vieram falar do texto, mano. E eu não tava esperando que tivesse uma repercussão, mas aí teve. Quando eu não tava esperando, teve. Os caras, porra, mano, me senti representado pelo que você escreveu, porra, que da hora, pá, firmeza. Aí, com o passar dos dias, a gente continuando pegando o trem com a rapaziada ali, todo mundo, o pessoal começou a falar, por que você não escreve um livro do trem? E aí foi assim que eu virei escritor, cara. Eu não sabia como publicar um livro, porque não tinha essa cena de escritores da periferia, não existia sarau, não tinha slam. Sim. Slam muito menos. Então, assim, como não tinha essa cena, eu resolvi começar a escrever o livro. Eu falei, No ano 2000 isso? Isso em 98, 98. Eu lancei o livro em 2000, né? Mais ou menos em 98 eu comecei a escrever ali. Uhum. E aí eu comecei a escrever e tal, num caderninho à mão, não tinha computador. Aí eu lia. Você escreveu o livro à mão? Escrevi à mão, o primeiro livro foi à mão, acho que o segundo foi à mão também. Porque eu não tinha computador. Os PC, quem tinha era quem tava menorzinho, Sim. Porque não era um bagulho que todo mundo tinha ainda. E aí eu comecei a escrever e tal. Quando o livro ficou pronto, eu tinha que arrumar alguém que digitasse ele. Aí arrumei um amigo lá no trampo, falei, mano, você tem um pau. Ele falou, ele viu eu falando do livro, falou, pô, eu tenho um computador lá em casa, se você quiser que eu digito, só não sei quanto tempo vai demorar. Aí, firmão. Eu falei, não, beleza, também não tinha outro pra pedir, né? Eu falei, firmeza, dei o caderninho pra ele. Falei, mano, não pede porque eu não tenho nenhuma cópia. Dei o caderninho pra ele. Pá, ele levou uns 3 meses depois, ele me deu um disquete, falou, ó, o livro tá aqui. Aí eu imprimi em folha de sulfite, deu umas 80 páginas, sei lá. E aí eu falei, caramba, mano, o que eu vou fazer com esse bagulho agora, né, mano? E aí eu comecei, sempre as ideias surgiam na minha cabeça, eu era um cara articulado, tinha trabalhado em contabilidade, repartição pública, banco, eu tinha Sim. um pensamento rágil, né? Mas era tudo ideia que surgia na minha cabeça e eu punha em execução. Mas você contando a sua história, já dá pra ver que você era um cara bem pra frente. Sim, sempre fui. Já era um cara pra frente. Nunca fui moscando, sempre fui um cara ali, né? A milhão. Aí eu peguei, cara, os textos e comecei a mandar para alguns livros que eu tinha em casa. Comecei a olhar do mesmo jeito que eu olhei o endereço do jornal lá nos jornais para mandar. Eu comecei a olhar o endereço das editoras, né, nas páginas ali dos créditos e mandar para algumas editoras um exemplar do livro. Ver se alguém se interessava. E também eu peguei o Páginas Amarelas, o endereço de algumas empresas e mandei também, empresa aérea. Aí comecei a receber umas respostas de alguns pedidos de patrocínio falando que, pô, nossa verba anual de cultura já foi, mas boa sorte. E algumas editoras também falando que estava fora do perfil editorial, mas desejando boa sorte. Só pedido de boa sorte, só desejando boa sorte. Então eu peguei e falei, porra, né, mano, o bagulho tá meio fadado a não acontecer nada, né, mano? Só não. Aí eu... Cara, o SPTV, cara, que eu trabalhei, ele veio na minha trajetória antes da minha carreira, né? Porque aí teve uma matéria no SPTV que era sobre a Bienal do Livro. E eles queriam entrevistar 3 pessoas que estavam tentando publicar o seu primeiro livro. Não alguém que já tinha lançado, alguém que estava tentando. Desses 3 autores, cortava para uma matéria da Bienal do Livro. E aí algum abençoado, indicou o meu livro em alguma editora que eu mandei. A Globo deve ter entrado em contato e falado, pô, não queria saber alguém que está tentando publicar. Alguém falou, esse cara tá querendo lançar um livro aqui do trem. E aí eles acharam legal o lance do trem e me chamaram para dar uma entrevista na plataforma. Que o nome do livro é O Trem Baseado em Fatos Reais, certo? Sim, baseado em fatos reais. Que era o primeiro livro, depois foi reescrito. Meu terceiro livro chamava Contestando a Versão Oficial, o subtítulo. Aí, firmeza. O SPTV entrou em contato querendo gravar na Estação do Brás. Eu falei, mano, nunca tinha dado uma entrevista, muito menos pra TV, muito menos no meio do povo, né, mano? Fiquei com o maior medo, mas fui. Cheguei lá, mano, o Brito Júnior era o repórter da Globo. Uma camerona, microfone da Globo, o Brito Júnior e eu, encheu de gente ao redor, fez uma roda. Eu, mano,
toquei um foda-se de quem tava olhando, não fiquei nem prestando atenção se tava gostando ou não do que eu tava falando, e só dei a entrevista. Mano, a entrevista foi pro ar, grande, só eu falando, passou mais de 2 minutos. Cada autor teve 1 minuto e tanto, assim, falando, a minha série era grande, e aí cortava pra Bienal. No dia seguinte, mano, todo lugar que eu ia, os caras, te vi na televisão, pô, da hora, e o livro? Aí uns tinham entendido que o livro não existia, outros não tinham entendido que o livro não existia, e o pessoal só perguntava, e o livro? No começo, respondia, passou 1 semana, 2, mano, não aguentava mais responder do livro sem o livro existir. Mas, enfim, impulsionou, né, de alguma forma. E aí, né, cara, com essa repercussão, eu, porra, fui numa... com essa repercussão, o gerente da empresa que eu trabalhava, que eu vendia alimentos na zona cerealista. Tá. E eu tinha mudado para uma empresa em Guarulhos, mas era o mesmo ramo que eu trabalhava na zona cerealista. Vendia alimento para restaurante no telefone. Grandes restaurantes. Eram meus clientes, assim, hotéis, hospitais, clubes. E aí o meu gerente me chamou, eu pensei que ele ia falar que eu estava viajando na maionese sem ficar ligando, né, mano? Eu pensei que ele ia chamar minha atenção. O que ele perguntou? E o livro? Aí eu falei, caramba, você também e tal, perguntando do livro. O livro não existe. Ele falou, isso eu entendi. O que falta para existir? Que da hora. Aí eu falei, pô, falta, mano, eu já descobri, já tenho certeza que só independente que eu vou conseguir lançar. E eu precisava de uns 3 mil reais para fazer 500 exemplares. Aí ele falou, dá uma cópia que eu vou dar pro dono da empresa. Eu dei a cópia, mas também não botei muita fé, porque o dono da empresa mal falava bom dia, né, mano? Era uma empresa razoavelmente grande. Falei, de boa, dei o livro e pá, não esperava nada. Não, eu já tenho, né? Não, já tinha. Aí eu, passou um fim de semana prolongado, alguma coisa parecida, toco o meu interno, meu ramal. Era a secretária do patrão. O seu Sérgio quer que você sobe aqui, que ele quer falar com você. Eu falei, puta, o cara leu o livro, viu que os caras fumam maconha no trem, vai me mandar embora. E aí, né, mano, subi lá, falei, não, se fosse pra falar alguma coisa ruim, ele não ia me chamar, né, mano? Aí, cheguei lá, ele falou, eu li o livro, pô, fiquei felizão quando ele falou que leu o livro, né, já era alguma coisa, né? Claro. Aí ele falou, pô, eu li o livro e eu gostei, o livro é bom. Eu queria te apoiar, não porque você é meu funcionário, porque o livro é bom. Aí eu falei, que legal. Aí ele falou, eu não vou nem te emprestar e nem te adiantar um dinheiro, eu vou te dar esse dinheiro, mas o que você precisa? Aí eu já tinha explicado a história dos 3 mil reais, pá. Ele falou, eu te dou 1/3 do que você precisa, eu te dou 1.000 reais. Quando você já tiver os 2 e precisar desse 1.000 para completar, você vem aqui na secretária e pede um cheque. Ela já vai estar sabendo e autorizada. Firmeza. Aí eu saí da sala dele e falei, mano, eu não tenho os outros 2.000. Mano, naquele tempo, 98, eu não ganhava nem 1.000. Eu ganhava 1.000 conto e olha lá. Não lembro a moeda, né, a grana da época, mas era isso, ganhava 1.000 conto. Em 97, o salário mínimo era 120 e poucos reais. Não, então ganhava menos de 1.000. Ganhava menos de 1.000. Eu ganhava um piso salarial e a comissão das vendas. Então ganhava, quase 1.000, mas nem isso. E aí, firmeza, saí da sala dele desanimado. Falei, porra, não tenho os outros 2.000, não vou pegar o 1.000 dele nunca, não adiantou nada. Mas aí eu pensei, porra, se eu já tenho 1/3, eu posso oferecer esse 1/3 de entrada e parcelar o resto. Claro. Aí entrei em contato com uma editora que já tinha dado uma aberturinha e dei a proposta. Aí os caras abraçou. Aí eu lancei o livro, cara. 500 cópias. 500 cópias. Dessas 500... Saí com ela debaixo do braço, mano. Aí eu fiz um lançamento no Itaim Paulista, que eu nem sabia como era fazer um lançamento de um livro, né, mano? Eu chamei um grupo de punk, uns grupos de rap de uns amigos meus, cantaram e a gente fez o lançamento do livro. Da hora, pô. E aí, cara, eu fiz esse lançamento e na empresa todo mundo comprou o livro. Então a empresa, uns 50 livros ficou na empresa. Foi a primeira venda assim. No lançamento não vendeu quase nada. E o lançamento, mano, teve um bagulho, uma história... Não sei se eu tô falando demais, você queria perguntar. Vai contar a história, que dentro da sua história a gente vai perguntando. Então tá bom. Sinta-se à vontade que você tá em casa. Só vou pra finalizar, como eu virei escritor, você já entendeu, né? O que aconteceu no evento... O lançamento foi 1.000 grau. Que ficou marcado pra você. Cara, eu trabalhava lá vendendo alimento. Então, naquele tempo, a gente usava o fax, né, mano? Uhum. A gente pegava as promoções dos alimentos e passava por fax pro cliente. O cliente recebia lá e falava, mano, quero comprar esse arroz que tá barato. E aí eu peguei, fiz um papel do lançamento do livro, e aí eu peguei e liguei em todos os jornais, revistas, emissoras de televisão e pedi o fax da redação. E aí, quando o gerente estava moscando, eu mandava o lançamento do meu livro para os saques das redações dos jornais e das revistas. Boa. E aí pintou várias entrevistas, mano. Que da hora. Aí pintou. Eu saí meia página no Jornal da Tarde, que era o popular do Estadão na época, que não existe mais. Uhum. Saí meia página no dia do lançamento. Eu saí 2 páginas na revista Caros Amigos, que era uma revista super
conceituada e, né, uma revista lida por vários intelectuais e tal. E aí eu fui convidado para fazer uma matéria na revista Rap Brasil, que eu já lia lá de Você trás já lia. quando eu comecei, porra, né, mano? Aí marquei a entrevista na Rap Brasil. A entrevista foi antes do lançamento e a revista saiu depois. Então já saiu com uma foto do lançamento. E aí o que acontece? Como a música do trem do RZO, você deve, né, que você conhece? Claro. O trem é assim que é, sem proceder, não para em pé. Essa música tocou muito. Porra. Ela me inspirou a escrever o livro também, né, mano? Tem gente que confundiu, falava que o livro tinha inspirado a música, mas não, foi a música que inspirou o livro. E eu coloquei a letra da música do trem do RZO no livro, com os devidos créditos, né, de quem era o autor e tudo mais, mas eu não pedi autorização. E aí o livro já ia sair, eu dei entrevista na Rap Brasil, falei, porra, a hora de comunicar o RZO que a letra tá no livro é agora, né? Pedi o telefone de alguém do RZO pro pessoal da revista. Aí eu peguei o telefone e liguei, né, mano? Falou com o Elião? Não falei, mano. Quem atendeu foi um cara que era que vendia o show deles na época, o Davi do Gueto. O cara foi mó secão, assim, no primeiro momento, assim, ele falou, alô? Eu falei, é do RZO ali? É. Eu falei, então, mano, eu lancei um livro sobre o trem, mano, e é o trem aqui da Zona Leste, periferia, é a mesma pegada da Zona Oeste. Só que é o seguinte, né, mano, o livro vai sair aí, tem um lançamento, aí o cara falou assim, se você tá ligando agora que o livro já vai sair, você não tá ligando pra pedir autorização. Putz. Aí depois você falou, moiou, né, mano? Depois desse banho de água fria, eu falei, pô, infelizmente essa parte já passou, mas realmente eu não tinha o contato, né, mano? Sou só fã do grupo e tal. Mas ele falou, então você quer o quê? Aí, né, mano, aí vem a inocência de um cara que ninguém conhecia, né, que ninguém nunca tava tinha... no corre honesto pra nunca cacete tinha ouvido também. ninguém falar. Eu falei, mano, eu queria só saber se alguém do RZO podia ir no lançamento do meu livro. Só isso, né, que eu queria mais nada. Aí o cara falou assim pra mim, falou, ó, fazer o seguinte, me liga amanhã, porque hoje vai ter um ensaio na Laje do Elhão. Depois eu conheci a Laje do Elhão. Vai ter um ensaio na Laje do Elhão e eu vou falar com os caras. Se alguém falar que vai, amanhã eu te falo. Foi firmeza. Detalhe, mano. Por falta de experiência, o lançamento do livro era dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Porra. Porque, sei lá, na viagem da minha cabeça, o pessoal ia comprar um livro pra dar de presente de Natal pra alguém. Mas já tinha todo mundo comprado presente Porra, nessa 24 época, de 24. dezembro, Todo mundo todo tá mundo em querendo casa. comprar peru. E eu querendo vender livro. Mas aí, mano, no dia seguinte eu liguei, certeza que eu ia tomar um não, né? Certeza que não ia rolar. Aí tal, liguei e falei, e aí, mano, beleza? É o mano do livro do trem. Aí o cara falou, e aí, mano? Sandrão falou que vai. Eu falei, o quê? Ele falou, Sandrão falou que vai, mano. Só tem que buscar ele em Pirituba e mandar levar depois. Porra, mano, falar pra você, eu já era duro. Eu tinha casado em 98, meu filho tinha nascido em março de 2000. Eu lancei o livro em dezembro, meu filho não tinha nem 1 ano de idade. Eu era um cara duro, que vivia do meu salário. Tinha me endividado mais ainda para fazer o livro, porque eu tinha dado os 1.000 da empresa de entrada, mas estava devendo 2.000. Parcelado ainda. Mano, não tinha carro, não dirigia na época, não tinha carro. E como você se virou nessa? Aí eu falei, mano, como que eu... No telefone foi fácil, né? Eu falei, ô, mano, dá o endereço, vamos marcar o horário. Pá, firmeza. Passou esse primeiro momento, mano, eu falei, caramba, como é que eu vou buscar o cara, mano? Aí eu falei, porra, eu vou chamar alguém que gosta de rap que vai ficar amarradão em buscar o Sandrão. Claro. Quem que gosta de rap que não queria fazer espião com o Sandrão? Aí lembrei de um parceiro, mano, que é amigo até hoje, que é o Zumbão Rasta. O Zumbão, mano, também não tinha carro naquela época, mas vários amigos dele que tinham carro colavam em frente à casa dele pra ficar ouvindo música. Então eu falei, porra, o Zumbão curte rap e tem vários amigos que tem carro. Aí cheguei lá no... Ô, Zumbão, pá, firmeza. Tá ligado que eu vou lançar um livro, né? Porra, todo poste na quebrada tem um cartaz. Como é que eu não vou saber? Eu falei, então, mano, Sandrão da RZO vai vir no bagulho. Ele falou, não, estourou, mano, estourou. Eu falei, mano, estourei, só que é o seguinte, tem que buscar ele em Pirituba e depois levar de volta. E eu não tenho nem dinheiro pra oferecer pra gasolina, porque eu tô endividado com o próprio livro. Do extremo ao extremo, sem Aí São ele falou, Miguel. Ir em Pirituba e voltar, né? Ele falou, eu busco, mano, eu busco. Não chama mais ninguém, eu busco. Só nem pedir. E aí foi, mano. Ele foi buscar. Chegando no Itaim, tomaram um enquadro da polícia ainda por cima. Chegaram lá já falando, pô, tomar um enquadro monstro ali. E aí, mano, na revista Rap Brasil, quando a revista saiu eu e o Sandrão segurando o livro. Que da hora. Uma revista que tem um MV Bill na capa, sem camisa e pá. Tá. Nunca mais esqueci essa capa. Porque o Bill tava lá, pô, eu falei, caralho, eu tô nessa revista. Aí saiu 2 páginas. Então, assim, mano, eu já saí...
Essa mídia toda que eu consegui é porque era muita novidade um cara da periferia lançar um livro, tá ligado? E como eu era um cara articulado e fiz eles ficar sabendo, né? Mandando fax e o caramba, acabou viralizando várias matérias. Então, assim, eu já comecei, tipo, primeiro virando amigo dos caras da RZO, porque aí depois do Sandrão no lançamento, eu falei, agora você tem que ir lá em Pirituba. Eu falei, pô, vou, né? Bora pra Laje. Um dia lá do ensaio, lá, peguei o trem em Itaim, desci no Brás, desci em Pirituba, subi. Eu falei São Miguel e Itaim, porra. Itaim. Subi a Raimundo Pereira Magalhães andando lá até a casa do Elião, que ele morava nessa avenida na época, que era Laje, era nessa avenida. E aí, pô, conheci geral pô, a Dinadi colava lá. A Dinadi, o Sabotagem também, mas sempre que eu ia, o Sabotagem não ia, quando ele ia, eu não ia. Mas conheci o DBS, conheci o Tom do RHK, conheci o Nego Útil, que faleceu, a Negrali, claro. Porra, mano. Tá ligado? Virei amigo dos caras. A Nata. Aí eu, tipo assim, eu era um cara com um livro publicado, que aí eu tive que começar a rodar uns eventos de rap, descobri os primeiros sarau que já existia, a Cooperifa, Sarau do Binho, comecei a ir também. Tudo era muito longe do Itaim, e eu, além de ter um emprego, horário comercial, eu não tinha dinheiro. Então, tipo, pra ir na Cooperifa, tinha que sair de lá 11 horas da manhã, a milhão, pra tentar pegar o último trem. Mas você sempre teve a disposição pra ir, né, mano? Disposição, mano. É o que eu falo pra vários malucos. Não adianta só ter talento, se não tiver disposição se não tiver disposição, esquece. Chega em lugar nenhum. Não chega. Tá ligado? E foi com essa dificuldade toda que você passou pra publicar seu livro, pra que você lançou sua editora? Então, pra fortalecer essa galera que tem um sonho igual você? Já foi mais pra frente, tá ligado? Já foi tipo a partir de 2007, eu já tinha uns 4, 5 livros publicados. Aí eu lancei o selo Suburbano Convicto Edições. Uhum. Na realidade, a Suburbano Convicto Edições, ele mais lança coletâneas organizadas por mim e alguns livros meus que não saem por alguma editora, do que propriamente a gente lançou outros autores. A gente lança os autores dentro das coletâneas. Poetas do Sarau Suburbano é uma coletânea que já saiu 7 volumes, e Pelas Periferias do Brasil, que aí já é autores do Brasil inteiro, saiu 8 edições. Então, mais de 100 pessoas publicaram. A maioria deles publicaram pela primeira vez nessa coletânea. Você dá uma moral pra essa galera aí. E muitos deram continuidade, tipo Nelson Maca de Salvador. Primeira publicação dele talvez tenha sido lá e depois ele seguiu carreira. Jéssica Balbino de Poços de Calda. Primeira publicação dela foi nessa coletânea. Então, assim, o selo foi para fortalecer a cena. Eu fui numa reunião na ação educativa e a reunião era sobre eles apoiarem alguns lançamentos de livros. Tá. E aí, na hora, mano, eu tinha acabado de viajar para alguns lugares. Desde 2003 eu comecei a viajar, né? E aí eu trabalhei paralelo vendendo alimento até 2007. Então, de 2000 a 2007, eu era escritor da periferia, fazia meus corre cultural, mas tinha que trabalhar. 2007 eu falei pra minha esposa, mano, eu acho que se eu tiver mais tempo eu vou ter mais resultado e eu vou largar o trampo, mano. Vamos nessa? Ela falou, pô, se não der certo, nós arrumamos um trampo de novo. E eu saí do meu último emprego formal e desde então eu vivo só de cultura. Com altos e baixos, é claro. Tá. O principal Viver de cultura no Brasil é muito foda, né, mano? O principal alto, claro, foi os 6 anos que eu trabalhei na televisão, né? 3 anos na TV Cultura, 3 anos na Rede Globo. E como você chegou na cultura? Então, aí é isso, né? Uma história vai emendando na outra. Vai puxando a outra. Tá ligado? Pô, como eu cheguei na TV Cultura? Eu larguei meu último emprego, né, em 2007, que era na Rua da Cantareira, na Rua do Mercadão do Parque Dom Pedro. Mano, quando eu falei pros amigos de trabalho que eu ia sair do trampo pra viver de cultura, os caras me chamou primeiro de irresponsável, porque eu tinha um filho de 7 anos pra criar. Depois de louco. É, louco. Mano, você é louco. Você vai viver de cultura no Brasil aonde, mano? Daqui 3 meses você tá batendo na porta pedindo emprego de volta. E no Brasil é difícil mesmo. E aí os malucos botou pilha que não ia dar certo, né, mano? Mas aí eu saí convicto que o bagulho ia dar certo. O dinheiro que eu peguei foi acabando, né, mano? Indenização, caramba, foi acabando. Aí quando faltava, tipo, já tinha passado uns 3 meses, eu falei, caramba, será que eu vou ter que bater lá e pedir o emprego de volta? Esses malucos, os malucos, não, sabe o que é bullying? Café com leite perto do que os caras iam fazer se eu voltasse lá. Eu falei, mano, se eu voltar lá, os caras vão me engolir. E aí, quando eu já tava quase jogando a toalha, porque o dinheiro ia acabar e alguma coisa eu ia ter que fazer, eu lembrei de uma produtora de vídeo. Cara, é que aí uma história emenda na outra de verdade. Manda? Lá Aqui? atrás eu tinha feito, antes do primeiro Favela Toma Conta, que o Favela Toma Conta nasceu em 2004. Em 2003, eu convenci o RZO a fazer um show no Itaim Paulista em prol do meu segundo livro, para tentar arrecadar uma grana. Tá. No fim das contas, o show foi um sucesso astronômico, mas não deu dinheiro. Primeiro porque eu vendi o ingresso a R$3 na época. Era muito baixo o valor.
E segundo, que um monte de gente entrou de graça. Mas enfim, mano, foi um show histórico. Que da hora. E eu fui num evento na Caros Amigos, ó, tudo linka, né, mano? Na Caros Amigos, que tinha feito matéria do meu primeiro livro. Sim. E o cara que tinha escrito a matéria do meu primeiro livro tava lançando um livro. E eu fui lá na sede da Caros Amigos e eu conheci um. Eu falo japonês, mano, é até preconceito, todo mundo de zóio ser japonês. O cara é filho de coreano, né? Conheci um filho de um coreano lá nesse dia, com pinta de boy, né, mano? Todo tatuado e pá. E aí ele sentou na nossa mesa porque o autor estava sentado na nossa mesa. Então ele sentou na nossa mesa e acabou ficando. E esse cara era sócio de uma produtora de vídeo. Tá. E aí, cara, ele pegou e falou, eu vou lá cobrir o show da RZO. E ele foi mesmo, cara. E ele foi, eu não acreditei, né? Eu achei, conversa, cara, não vai nem lembrar no dia seguinte. Bebendo todas lá na casa dos amigos. Aquele dia lá tinha cerveja, Avontes, drink. Aí o cara foi, cobriu e fez um VHS louco, mano. Nem o RZO acreditou que o cara sozinho tinha feito aquele vídeo. O cara fez um vídeo louco que eu preciso até passar do VHS e jogar no YouTube, mano. Já passou da hora disso acontecer. Posta, pô. Passou da hora disso acontecer, mano. Nem fala disso. Aí, voltando lá, né, mano? Essa produtora que eu conheci por causa desse coreano, Douglas Kim. Depois ele tomou tanta cerveja no Itaim Paulista que ele virou Douglas Skin, mano. Tinha aquela cerveja Skin. Mas enfim, quando eu já ia perder a esperança de viver de cultura e voltar pro meu trampo, eu lembrei dessa produtora. Falei, porra, né, mano, podia ir lá pedir pros caras me contratar pra ganhar qualquer merreca, pelo menos pra mim ter o respiro de continuar acreditando no sonho. E fazer o que eu gosto, né? Isso, tentar, né, mano? E aí, o que acontece? Cheguei lá, mano, falei assim, mano. Aí o Douglas me apresentou o sócio dele, que aí o Douglas saiu depois e eu acabei virando um grande amigo desse sócio dele que fizemos 2 filmes juntos, né? O Produção MC e eu fiz com esse cara. Chama Tony Nogueira. Tony Nogueira é muito importante na minha vida, na minha trajetória. E aí o Tony Nogueira, mano, falou, nós vimos o vídeo e tal, eles já sabiam de mim, né? E aí ele pegou e falou, mano, o que você quer? Eu falei, queria saber se você não me contratava por meio período pra ganhar qualquer coisa, mano. Nós estamos falando de 2007, mano. Essa era a minha situação financeira em 2007. Casado já e com filho? Casado, com filho de 7 anos, casado há 9 anos. Ele falou, o que você quer? Eu falei, mano, se eu trabalhar das 2 às 19, meio período na parte da tarde, você me der R$100 por semana e a condução, eu venho. Aí, pô, você só quer isso, vem aí. Por quê, mano? Se eu não arrumasse nada, porque era difícil de ter, contratação, naquele tempo, era outra vibe, né? Pra mim esperar o bagulho virar dinheiro, se não pintasse nada, esse R$100 no final de semana eu não pagava aluguel, né? Morava em cima da casa da minha sogra. Se eu não pagasse, faz uma feirinha. Fazia uma feirinha, comprava um frango no domingo e boas. E aí comecei a ir lá na produtora. Quando eu entrei na produtora, eles estavam fazendo um filme sobre o Oswaldinho da Cuíca. Fui lá, o primeiro trampo meu foi pedir pro Oswaldinho da Cuíca assinar a autorização do uso da imagem. E aí eu fui lá na casa dele, mano. Ele passou um café pra mim. Eu falei, caralho, mano, tô tomando um café na casa do Oswaldinho da Cuíca, mano. O cara é fundador da Vai Vai, mano. Caralho, que porra é essa, né? Já era outro mundo. O Elhão da RZO, o Sandrão, a Negrali, já era outro mundo. Claro. Não era o mundo que eu tinha crescido, nem que eu tinha vivido a minha vida inteira. Era outro mundo que tava se abrindo pra mim cada vez mais. E aí, mano, firmeza. A gente cheguei na produtora e tal, como R$100 por semana e pá. Aí ia ter um Favela Toma Conta, que já existia desde 2004. Então já existia vários Favela Toma Conta, né? Os primeiros anos foi 3, 4 por ano, então já tinha mais de 10. E eu ia fazer o Dia das Crianças pela primeira vez com o palco da SP Tours, que eu tinha arrumado na Secretaria Estadual de Cultura. O Fábrica de Cultura, que hoje tem os prédios, era só um projeto, e lá eu consegui esse palco. E o pessoal usa pouco a Fábrica de Cultura, hein? Porra, pra que a Fábrica de Cultura pra gente usar. Deveria ser muito mais utilizado. Muito mais. E aí o que acontece? Esse Favela Toma Conta, Dia das Crianças, eu convidei o Taíde. E esses caras, Taíde, por que eles iam no evento no Itaim Paulista de graça? Por causa da minha correria na cultura desde 2000, que eles já conheciam. Já tinham conhecido. E aí comecei a fazer matéria para Rede Brasil. Os caras iam pelo respeito. Ia pelo respeito, por ser um show na favela de graça no Dia das Crianças. E aí era o Taíde nessa edição. Aí foi Taíde, foi GOG. Foi GOG, foi Emicida, foi Expressão Ativa, foi Leci Brandão, foi Ao Cubo. Foi, mano, é mais fácil falar quem não foi do que quem foi. Expressão Ativa, inclusive, Expressão MP. Ativa foi, o convite tá feito. É meu irmãozaço, tenho música com ele. Cara, eu preciso encontrar um MP pra tomar uma cerveja, porque... Aí ele nem gosta.
Nem gosta. O MP nem gosta de tomar Mano, cerveja. Preciso encontrar ele pra pôr o papo em dia, mano. Porque a gente teve uma época que a gente foi bem próximo, ele fez uns MP é 2 monstro, shows comigo. MP é monstro. Então, enfim, mano, foi vários grupos no Favela Toma Conta. E aí, quando eu já tava lá na produtora, eu colei um cartaz do Favela Toma Conta Dia das Crianças com o Taíde. E o pessoal da produtora falou, ó, igual o Douglas Kim tinha falado lá atrás, eu vou gravar o evento e fazer um VHS. Aí já tinha evoluído, já era DVD, né? Os caras falaram, ó, vamos gravar esse Favela Toma Conta aí e fazer um DVD. Louco. Eu falei, ó, que da hora. Feliz, né? Mano, só que os caras achou que era um evento pequeno. Os caras achou que ia chegar lá, um palquinho, passa 100 pessoas. Quando eles viram, mano, uma favela, um CDHU e o evento no meio com um palcão e mais de 1.000 pessoas de público, os caras não acreditou. Estrombados. Aí o Tony Nogueira chegou em mim lá durante o evento mesmo e falou, mano, é impossível que você dialogue com 1.000 pessoas e ganhe R$100 por semana. Não tá batendo essa conta. Vai ter que transformar seu potencial em dinheiro. Eu duro pra caramba, falei, tô dentro. Onde que eu assino? Aí ele pegou e falou, vamos pensar alguma coisa. E aí foi assim que eu cheguei na televisão, mano. O pensar alguma coisa nesse dia foi escrever um projeto. Como ele viu que eu tinha trânsito em várias periferias, eu ia pra Pirituba lá com a RZO, eu ia pro Capão Redondo lá com o Ferrez, eu circulava, ele falou, mano, você vai ir na quebrada e mostrar 3 coisas bacanas que existem naquela quebrada. E a gente vai fazer um quadro busão circular periférico e oferecer busão porque meu nome é Buzo e porque o ônibus chama busão. Tudo a ver. Então, eu ia chegar de ônibus na quebrada, né? Lógico, a gente pegava um ponto antes só pra descer do ônibus e tal, né? Aquele bagulho de televisão. Mas a gente ia chegar na quebrada de ônibus e alguém ia receber a gente no ponto e essa pessoa ia mostrar 3 coisas na quebrada, Muito louco, que era o quadro. Louco. Aí mandamos pra TV Cultura, mandamos pra MTV, mandamos pros lugares, né? Cara, aí vem a sorte de estar no lugar certo na hora certa. Por quê? O Rap Hood, ele tinha um quadro no programa Metrópolis, que chamava Mano a Mano. Inclusive é o mesmo nome do podcast do Mano Brown hoje, né? O Rap Hood estava na transição de deixar de ser um quadro no Metrópolis e virar o programa Manos e Minas. E eles receberam o meu projeto, apresentaram pro Rudy, o Rudy falou, não, o Buzo eu conheço e tal, vamos trazer junto. E o Ferrez também tinha mandado um projeto pra TV Cultura, mas aí eu nem sabia do projeto dele, né? Não é que nós estávamos fazendo junto, nem sabia do dele, nem ele sabia do meu. O Ferrez também tinha apresentado um programa de entrevista que chamava Interferência. Então os caras, o Rudy trouxe nós dois, falou, ó, uma semana passa o busão, uma semana passa a interferência, uma semana passa o busão, uma semana passa a interferência. Legal. E aí nós fomos convidados para entrar na televisão. Cara, a TV Cultura contratou a produtora e a produtora me pagava um salário como apresentador. Esses 400 foi para quanto? Fala aí. Foi para uns 1.800, mais ou menos, que já era o que eu deveria estar ganhando vendendo alimento. Uhum. Então, assim, eu já tinha equiparado, né? Eu já tinha, né, colocado as contas em dia, ganhando mesmo que eu ganharia fazendo outra coisa. E fazendo uma coisa que eu amava. Pô. Pá, já tava no lucro. Vida perfeita. Perfeita, mano. E aí o que acontece? Foi 1 ano e meio nesse ritmo. O primeiro 1 ano e meio dos 3 que eu fiquei na TV Cultura. Quando deu 1 ano e meio, aí a TV Cultura chamou eu numa reunião e falou, ó, é o seguinte, mano, nós zero problema com a sua produtora, são muito bons, mas a gente quer fazer seu quadro, ou seja, a gente quer filmar, fazer o processo todo. Então, assim, ou o quadro acaba, ou você faz com a gente. A produtora editava e entregava pronto, ele só exibia. Aí eu falei, mano, é o seguinte, mano, o projeto é deles, mano. Na realidade, quem escreveu foi eles. Então, assim, eu não posso falar pra você que eu aceito e dar um tiro nas costas dos meus amigos. Então é o seguinte, se você pegar o telefone agora e ligar lá e falar que você tá me fazendo essa proposta e que eu não tenho nada a ver com isso, que não foi eu que pedi, não foi eu que plantei, e eles aceitar me liberar, eu venho. Senão eu não ia, cara. Porra, não ia. Caráter. Não ia. E aí ligou na minha frente. Opa, estamos aqui com o Buzo e a nossa proposta. Explicou os motivos. Não é nada contra vocês, nenhum problema, mas a gente quer fazer o quadro do Buzo. E aí os caras falaram, pô, de boa. Liberaram eu na maior. Falou, não, que isso, pô, maior progresso pro Buzo. Vamos que vamos liberar sim e tal. Legal dos caras também. Pô, legal dos caras também. Tanto que nós é amigo até hoje, né, mano? E fizemos muitas coisas depois ainda juntos. Depois eu fui pra SPTV e levei eles. Porra, 1000 graus. A vida é cheia de... Né? A vida é cheia de... Aí... A TV Cultura me contratou, o meu salário já dobrou, mais ou menos. Um pouco mais do que dobrar. E aí, mano, tipo, aí eu tava ganhando uma coisa que eu nunca tinha ganhado na vida, fazendo o que eu gosto.
contratado pela TV Cultura. Ai, porra, era tudo que você... E aí foi assim que eu entrei na TV Cultura, tá ligado? Que eu entrei na televisão, fiquei 1 ano e meio, fiquei 3 anos lá, exibindo um quadro quinzenal. Você saiu de lá, foi pra Globo? Fui direto pra Globo, A Globo me convidou, eu tava na TV Cultura, eu não tinha saído e... Aí um dia me ligaram do SPTV, né, mano? Puta, eu lembrei daquela vez que me ligaram pra fazer a primeira matéria lá antes de eu lançar o livro. Os caras ligaram do SPTV e falaram, mano, a gente queria fazer uma reunião com você aqui na Globo, com o pessoal do jornalismo e tal. Eu pensei que era uma matéria, alguma coisa. Eu falei, é sobre alguma matéria, algum bagulho? Não, é sobre uma possível parceria, um trabalho e tal. Falei, ah, beleza. Aí eu fui testar minha popularidade, né, mano? Minha credibilidade. Eu falei, manda um carro me buscar que eu vou. Aí o cara, não, passa o endereço. Boa, boa. Já vi se eu tava com crédito, né? Vou fazer o que a RZO fez. Aí, firmeza, mano. Pá, chegou o dia da reunião, cheguei lá, mano, era com as 2 chefes de jornalismo da Globo, né? Eu sonhava que um dia eu ia juntar com as 2 maiores chefes de jornalismo da Globo. Quando eu cheguei lá, mano, que eu vi que o bagulho não era uma palestra, um bate-papo, era só uma reunião com 2 pessoas, eu falei, caralho, o que vai vir, né? Aí, mano, lá atrás eu tinha ido num evento na Globo, que tinham me convidado, não lembro nem por que me convidaram, que eu falei. E esse dia eu tinha levado uns DVD com uns 10 quadros meus na TV Cultura e tinha dado para algumas pessoas que eu conhecia da televisão. Uhum. De ver o Tramontina, Canuto, pá, os conhecidos eu fui dando. Alguém me falou, ó, aquela mulher ali, que eu não tinha dado nada, né? Uma senhorinha sentada no canto. Ela que é Ela é a chefe de jornalismo. E eu dei um pra ela naquela época também. E ela tinha visto esse DVD. Legal. Por isso que ela me chamou pra reunião. Aí ela falou, você acha que você mostraria a cultura da periferia com a mesma verdade que você mostra na TV Cultura aqui na Globo? Desde que vocês me dêem liberdade, porque a gente sabe como é. Você já respondeu por mim uma parte, mas a outra parte da minha cabeça eu pensava, caramba, mano, os caras do rap vão me engolir. Os caras não gostam da Globo, ninguém gosta da Globo. Falei, não, mano, mas se eu fizer um trabalho bem feito, é outra fita, né, mano? E tudo isso pensando em 10 segundos na mente. Aí eu falei, pra que programa seria, né? Porque eu pensei que se fosse um programa de entretenimento, mano, o bagulho podia passar 3 meses, os caras desistirem e me mandar embora. Já era. E aí eu ia trocar o certo, que era a TV Cultura, pelo duvidoso, né? Aí ela falou, não, é o seguinte, aí ela me explicou o projeto, né? O SPTV era apresentado pela Chico Pinheiro e pela Mariana Godoy. A Mariana Godoy ia para a Globo News, o Chico Pinheiro ia para o Rio de Janeiro apresentar o Bom Dia Brasil e o César Tralli ia assumir o SPTV. E eu ia entrar como especialista da cultura da periferia na estreia do SPTV do César Tralli. Muito bom. Aí ela falou, você acha que a TV Cultura te libera? Mesma coisa da DGT Filmes lá, né, mano? Tem que me liberar. Aí eu falei, eu vou lá fazer uma reunião, vou lá hoje mesmo. E aí eu já te dou a resposta e tal. E aí ela falou, então vamos esperar a sua resposta da TV Cultura. Se eles liberar, a gente vai fazer uns pilotos para ver se você manda bem. Aí eu falei, firmeza. Aí fui lá na TV Cultura, mano. Puta, mano, vou falar pros caras que eu tô querendo sair, os caras vão... Mano, será que vai dar ruim? E não tinha multa nada no seu contrato? Não tinha nada, meu contrato era ali, né, mano? Só era o que eu quase ganhava. No bigode. Era quase no bigode mesmo. Aí cheguei lá pro diretor do Manos e Minas, falei, mano, é o seguinte, eu recebi uma proposta de uma emissora pra um projeto que vai me dar uma puta visibilidade, mas, porra, né, mano, eu amo a TV Cultura, foi minha escola, né, mano? Não queria sair daqui com as portas fechadas, queria sair daqui numa bolha. Pra onde você vai? Aí eu falei, pro SPTV da Globo. Aí ele falou, demorou, mano, só se for agora. Eles não só liberaram, como fizeram uma despedida minha no palco do Manos e Minas, com o Max B.O. e a Nelisa Assunção, que eram os apresentadores da época. Fiz uma despedida, pá. E aí fui pra SPTV, cara. Mas primeiro teve esse piloto, né, mano? O piloto era o SPTV que passou hoje, com um apresentador lá, né, X, o Chico Pinheiro ainda. Chico Pinheiro ainda. É. O César Tralli ia falar as mesmas falas do Chico Pinheiro e da Mariana Godoy, mas ia entrar a mesma matéria que já tinha sido exibido. Ou seja, ia montar um programa do dia, só que tirar a parte do Chico Pinheiro da coisa e entrar ele. E no meio eles iam inserir o meu quadro e eu ia entrar ao vivo. Isso não tinha passado no vídeo, né, no dia, mas ia entrar nesse piloto, nesse programa. Eles iam fazer Fizemos a inserção alguns disso. desses, fizemos uns 3 desses. E aí, além do meu quadro exibido, que aí eles pegaram um quadro qualquer da TV Cultura só para ter o quadro ali e tal, entrava eu ao vivo, porque depois do meu quadro eu entrava ao vivo. Tá. E aí, pá, né, mano? Não, é isso mesmo, vamos que vamos, gostou, todo mundo aprovou. E aí eu
Puta, mano, quem diria que o cara da quebrada, o cara, porra, que viveu todos os perrengues possíveis, que usou droga, ia ser um apresentador de quadro Então, semanal na Globo. Eu até ia falar isso daí, porra. E como que a sua cabeça lidava com mano. isso? Assim, Primeiro era não me deslumbrar. Exato. A primeira coisa que tem é o que eu falo pra todo mundo. Não tira o pé do chão. Esse é o primeiro ponto. Porque tudo vem, tudo passa, mano. Tudo acaba. Tudo acaba, E tudo eu acaba. sempre tive essa consciência. Tanto a fase boa quanto a fase ruim. Ela eu não passa. tenho nada a reclamar do SPTV. Por quê? Mas assim, como que você se via nessa situação ali? Um mano que a gente contou a sua história ali no comecinho, veio do gueto, guerreiro, trabalhador, sonhador, do último vagão do trem. Né? Saindo Saindo fumar. Você chegava, olhava ali e falava, mano, tô na Globo. Quando eu tava no estúdio esperando começar, que tinha aquele vidrão do SPTV, ou quando eu tava maquiando, né, mano? Que eu nunca imaginei que eu ia me maquiar. Eu lá me maquiando lá pra entrar ao vivo e tal, eu passava um filme na cabeça. Por que eu, né, mano? Por que eu tô aqui? Como é que eu cheguei? Caralho, o bagulho deu certo. E na realidade, cara, assim, eu já era um cara organizado, um cara responsável, um cara, né, mano, com uma família, com uma esposa, com um filho. E sempre buscou o que você sempre quis. busquei viver dessa cultura. Sim. Quando eu tava na TV, que eu já comecei a ganhar bem, né? Primeiro eu equiparei o alimento no primeiro contrato da TV Cultura, no segundo eu já comecei a ganhar bem, e na Globo eu ia ganhar um pouquinho mais ainda. Não era tanto mais, mas já era um pouquinho mais ainda. E aí tinha a visibilidade da Globo, que ia mais palestras, mais eventos, mais coisas. Cara, eu pensei, eu tenho que guardar alguma coisa desse dinheiro que eu tô ganhando nesse tempo, porque vai acabar. Eu tinha certeza que ia acabar. E existia o combinado que tinha um prazo. Quando eu entrei, eu só assinava se fosse por menos um ano. Eu falei, não, se for menos de um ano, se não tiver como eu garantir um ano, eu não vou trocar a TV Cultura. Eu falei, quais as condições, né? Aí elas falaram na época, é um ano, renovável automaticamente por mais um, se nenhuma das duas partes cancelar com 11 meses. Então era um ano, renovável por mais 2 anos. Se o seu quadro for muito sucesso, você fica 3 anos. Porque é o tempo máximo de um quadro na Rede Globo. Tá. Eu fiquei 3 anos. Então, assim, eu não tenho como falar pra Globo, porra, mano, a Globo acabou ser frustrado com isso, tá? A Globo acabou meu quadro no auge do sucesso. Não, ele acabou quando eles prometeram que era o máximo. A Globo tem essa regra de 3 anos. Tem essas regrinhas merda aí, mas, enfim, de boa. Então, assim, eu fiquei o tempo máximo, então não posso reclamar. Só que eu tinha certeza, desse tempo, vamos supor que eu tava calculando ficar 2, muito sucesso ficar 3, eu nem tava calculando tanto sucesso assim, mas foi. Mas chegou. Chegou, mano. Eu não podia sair na rua, e era muito louco o quadro. Sem ser abordado, mano. Mas era muito louco mesmo, Buzo. Na moral. Porra, o quadro realmente, até eu, assim, sem falsa modéstia, realmente também o quadro era bem bom mesmo. Aí, cara, o que acontece? Nessa época, foi quando eu me estruturei financeiramente, porque até então era, né, mano, vender o almoço pra comprar o jantar. Quando eu comecei a ganhar um dinheirinho, que aí além da Globo, aí pintou parceria com a Uninove, fiz um monte de coisa junto com a Uninove, que eu ganhei um dinheiro, eu fiz o que eu sempre sonhei, ter uma casa própria. Aí. E eu queria ter uma casa própria, mano, no Itaim Paulista, na quebrada, podia ser na favela, mas aí Deus quis que a casa não fosse no Itaim. Primeiro eu tentei comprar uma casa que eu morava na Casa Verde, porque quando eu fui pra TV Cultura eu fui morar na Casa Verde, morei 7 anos lá, e eu cheguei a entrar com os documentos para comprar essa casa da Casa Verde, só que a casa tinha um problema de metragem e o banco não liberou o financiamento, graças a Deus. Obrigado, meu Deus. O que aconteceu? O dinheiro que eu ia dar de entrada na casa e ia financiar por um par de tempo para pagar, como a casa não deu certo, eu falei, mano, então é o seguinte, eu não posso esperar você regularizar o seu documento. Eu entro pagando aluguel e quando você regularizar, eu compro. Boa. Só que o dinheiro que estava no banco para ser a entrada, eu comprei um terreno na praia. Pintou, eu comecei a ir na praia, na casa do Tony Nogueira, o cara da produtora, meu amigo. Comecei a ir numa casa que ele comprou em Camburi, São Sebastião. Porra, aí quem vai em São Sebastião e não se apaixona, né, mano? Ninguém. É muito louco. Me apaixonei pelo lugar e aí pintou um terreno, mano. E aí, nesse momento, mano, eu falei, eu vou comprar o terreno, né? Plano B da casa lá, se não der certo. E outra, isso e a daí casa é uma coisa que é investimento. Até eu sair da casa, ele não tinha regularizado o documento dela. Foi um BO com o dono da área toda que desmembrou. Alguém tinha roubado 5 metros da casa. Tinha uma vila atrás, ficou com 5 metros da casa. E aí, o que acontece, mano? Eu comecei a... O terreno já estava pago, paguei metade à vista e comecei a pagar 2 mil por mês até pagar a segunda metade. Aí, pagou. As últimas 5 parcelas eu adiantei, paguei de uma vez só.
E eu comecei a construir. Só que o construir a casa foi consumindo o dinheiro da entrada da outra. Mas aí, mano, foi no mesmo momento que eu já não aguentava mais esperar o cara regularizar o documento. E também eu já não tinha mais o dinheiro da entrada, porque eu tinha construído uma casa. Foi tudo acontecendo no mesmo momento. A minha casa ficou pronta. Fiz uma casa bacana, assim, não uma casa de luxo, mas uma casa boa. Uma casa boa. No mesmo momento que minha casa ficou pronta, eu já estava fora da TV, com menos dinheiro, gastando o que eu tinha guardado. Eu falei, não, vou morar na minha casa na praia. A casa que era para ser de veraneio virou minha casa. Por isso que eu fui morar em São Sebastião. E assim, cara, você percebeu, você contando a sua história, do começo até agora que a gente tá falando. Cara, você percebeu que você já teve a ciência que Deus preparou tudo pra você? Você sempre esteve no lugar certo, na hora certa? E com pessoas certas? Cara, é isso, mano. Assim, é uma mistura de estar no lugar certo com a hora certa, estar no lugar certo na hora certa, de ser organizado, de ter disposição. Ter disposição. Tudo isso faz parte do processo. Não, ter a disposição de nunca ter desistido o principal. E outra, não adianta você ter uma oportunidade e você não abraçar ela. Então, por exemplo, quando eu fui pra TV Cultura, se eu não tivesse dado conta, eu jamais seria chamado pra Globo. Se eu fosse pra Globo e não desse conta, então assim, você conseguir segurar, cara, a onda dos bagulho que você faz, né? Você só chegou na Globo pelo seu talento, claro, mas pelo seu caráter, Buzo. Porque assim, poucas pessoas, e a gente sabe isso até dentro do... Vamos falar do movimento hip hop, que é o que a gente tá mais próximo aqui, mas dentro da própria música, né, a gente sabe que quando pinta uma oportunidade para fazer uma carreira solo, ou para aquele MC de apoio montar um grupo ali, né, ele que tem uma proposta de alguma gravadora, de algum selo, ele sai e nem dá satisfação pro parceiro que tava lá. É isso. E você teve o caráter de chegar pros caras e falar, mano, liga aí pro cara, faz o contato. Isso é raro. A gente sabe que nesse meio nosso. Deixa eu te contar como é que eu levei os caras de volta. Manda. E aí você levou eles pra Globo. É isso. Aí a gratidão. Tony Nogueira até hoje falou, Buzo é igual o Muricy, leva a equipe junto. O que aconteceu, cara? Quando a Globo fez a proposta, eu falei, como seria, né, a parte estrutural do quadro, quem ia gravar, quem ia... Aí falou, nossa ideia é, você produz, ou seja, eu que produzi todos os 147 quadros exibidos, eu que liguei, arrumei a pauta, blá. Você produz, você filma com a sua equipe e você entrega o bruto e a gente edita. Então a Globo editava e exibia. Deixaram quicando a bola pra você trazer os caras. Aí eu peguei e falei assim, eu tenho minha... Quando eu falei minha equipe, eram os caras que gravavam comigo da TV Cultura. Claro. Só que eu nem entrei no detalhe que eu não gravava mais com eles, né? Que era a TV Cultura que fazia no final. Eu falei, minha equipe tá firmão. Pá. Aí entramos em acordo, né? De bagulho de valor, quanto que a produtora seria remunerada e tal. E aí eu levei eles junto, cara. Eles eram minha equipe na Globo. Muito bom. E a gente, mano, saía pra gravar. Era sempre um lazer, né, mano? A gente voltava dos eventos felizão, dando risada, se divertia. Se diverte. E, mano, o bagulho cresceu a uma forma, porque antigamente quem me conhecia era o pessoal da Quebrada, o pessoal do hip hop. E aí você, na TV Cultura, era quem assistia a TV Cultura, o público, programa Manos e Minos, no programa de hip hop era menos, né? Era ainda quem gostava de rap. Então, assim, quando eu fui pra SBTV, eu atingi o grande público. Abriu o leque. Abriu um outro leque. Eu descobri isso, cara, quando eu tava no mercado lá na Casa Verde, empurrando um carrinho de compra com a minha esposa. E uma senhorinha corcunda, mano, ela era curvada pra frente pela corcunda. Tinha uma assim. atrofia. Isso, mano. E ela andava aqui, só que ela olhava ali. E eu tava ali. E eu não sabia se ela tava olhando pra mim ou se era só o jeito dela andar. E aí eu abri o quadro do Manos e Minas. Estamos aqui, né, no Capão Redondo, vamos mostrar, vamos chegar que é nós que tá, né, mano? O Nós que tá já deu problema logo na estreia, porque o pessoal falou, nossa, mano, na abertura fala o português errado. Aí eu falava, fala lá em cima. Tudo que chegava lá em cima, os caras falavam, deixa o Buzo quieto, mano, a abertura é assim mesmo. Roupa da marca que eu era patrocinado na época, passou batida também. Metade do meu terreno da praia eu paguei com o dinheiro do patrocinador de roupa. Da hora, mano. Enfim. Aí, mano, essa senhorinha veio andando, quando ela chegou perto de mim, ela parou e olhou pra mim e falou, é nós que tá. Mano, a senhorinha devia ter uns 80 anos, mano. O bordão, mano. O bordão, ela falou, é nós que tá. Aí você fala, caralho, mano, eu tô falando com a tiazinha, eu tô falando com a dona de casa. Olha com a galera que eu tô dialogando, com né? todo mundo. A gente não tem ideia quem a gente tá atingindo. O alcance é 1000 graus. Alcance é 1000 graus, E, mano, foi bom pra caramba enquanto durou. Só tenho a agradecer de eu hoje ter minha casa, meu carro, tudo isso veio dessa época. A estrutura que você tem hoje é graças a essa correria. Época. Porque depois que acabou a TV,
eu meio que voltei pra minha realidade, né? Viver de contratação, de cultura, de vender livro. Eu tenho uma livraria. Vender livro não é fácil, eu faço eventos. Então, mano, tipo, hoje... Era mais com a era digital, tem vender meses livros... melhor e meses pior, como Sim, sempre foi. altos e baixos. Como sempre foi. Mas você sempre teve a tranquilidade de saber que isso ia acontecer uma hora. Porra, cara, eu tinha uma fé muito grande, né, mano? Mas podia ter dado errado, né, mano? Se eu não tivesse encontrado a produtora lá, eu podia ter voltado pro meu trampo lá, pedido um emprego de volta e tá lá até hoje. E aquela galera que falou, mano, você é louco, sai daqui. Quando te viu na Globo, alguém te ligou? E aí? Tipo, aí meio que você entra em outro mundo, você meio se afasta do outro, né, mano? Você meio que eu não via meus amigos do dia a dia. Mas aí, ao pouco, um me encontrou na rede social, outro me encontrou... Até porque a rede social foi evoluindo e todo mundo começou a ter Orkut, depois começou a ter Facebook. E aí eu revi os amigos e tal. Os caras, caramba, Gordão, você tá lá na Globo, caralho, mano, que da hora. E aí, pô, os caras se sentiam, assim, representados, sabia que tinha saído dali do meio deles. Aí fui lá almoçar com os caras um dia, pra não falar que os caras só me viam na televisão agora, né, mano? E não esquecer de onde veio, né? Isso é o mais importante. E aí, os caras se sentem representados. Meu maior orgulho, mano, assim, tem um amigo meu que trabalhava no emprego que eu trabalhava quando eu tava escrevendo o livro. Eu tava escrevendo o livro, eu trabalhava numa empresa, e a empresa que me apoiou, eu tava em outra empresa. O cara que digitou e a empresa que me apoiou era outra. Mas quando eu tava escrevendo, que eu tava lá no Brás, na Zona Cerealista mesmo, teve um cara que comprou meu primeiro livro do trem, e aí depois de uns anos eu vi ele, e ele tava com um livro debaixo do braço. E ele nunca tinha lido, mano. Eu sabia que ele nunca tinha lido. Ele era um cara chucrão, assim, sabe? E aí, cara, esse cara pegou e falou... Comprou o livro do trem. E aí, quando eu encontrei ele anos depois com o livro, eu falei, e esse livro aí, mano? Ele falou, mano, nunca mais deixei de ler. E aí você vê, né, cara? Querendo ou não, eu transformei a vida dele. Porque a partir do momento que o cara começa a ler, abre os horizontes. Sim, né? sim. Então, mano, assim, as minhas realizações, elas não se baseiam só em conquista financeira e tá com grana, tá sem grana, né? Eu, graças a Deus, consegui o mínimo, assim, que é ter uma casa, um carro e uma estruturinha, mas essas coisas também são realizações, entendeu? Claro. Eu ser um pai presente, cara, para um cara que com 11 anos teve que procurar emprego porque o pai tinha ido embora, e hoje eu sou um pai presente. O inverso. Tá ligado, mano? É isso, mano. Essas coisas pra mim também são realizações. Claro, sem dúvida. Então é isso. Ver a sua família bem é uma realização. É isso, né, cara? Independente se a gente voltar a ser empregado, independente que a gente não seja um empresário, a gente seja um empregado, mas a nossa família estando bem é uma realização. E pra mim que trabalho com a minha família, né? Porque meu filho, minha esposa no começo era minha fotógrafa oficial, todo evento nós tinha foto nas internet, no blog da vida, nos bagulho, porque ela fazia as fotos desde sempre, desde o início. Então, assim, depois meu filho foi crescendo e foi assumindo o lugar dela, mas ela ainda tá ali na produção. Então, assim, minha equipe de trabalho trabalha comigo, minha esposa e meu filho trabalham comigo e tal. Então é isso, né, cara? É poder estar com eles mais tempo. E depois que eu, né, comecei a trabalhar só com cultura, você poder amanhecer em casa, tomar um café da manhã com a família, tudo isso eu valorizo muito, mano. E no Brasil ninguém tem... viver de cultura no Brasil, que a gente falou anteriormente, é muito difícil. Você teve a sorte e tem a sorte de viver de cultura e viver daquilo que você ama. É isso. E Buzo, deixa eu te perguntar. Você saiu do SPTV e aí, recentemente, o SPTV fazendo as comemorações, né? Você postou um texto que aí depois você apagou e você explica o porquê, apagou esse texto no Facebook, mas falando ali até de uma forma chateado que eles esqueceram de você, né? O que acontece, como que, cara? Tem alguma mágoa com a Rede Globo, Buzo? Mano, aqui na própria nosso bate-papo aqui nessa resenheira, eu já falei o tanto que eu sou grato ao SPTV, né, mano? Eu sou muito grato eu ter melhorado minha vida financeiramente, ter estruturado a minha vida com o trabalho da TV Cultura, da Globo e a parceria com a Uninove, que também foi importante naquele mesmo momento. Agora... Mas nisso, depois, ficou uma magoinha ali? Primeiro que depois que eu saí do SPTV, nunca eles cobriram nada meu, né? E antes eles cobriam. Eles iam no Favela tomar conta. Antes de eu trabalhar na Globo, eles tinham cobrido várias vezes lançamento de livro meu, lançamento de filme, uma par de coisa que eu fiz, eles cobriram. E depois que eu saí do SPTV, eu já tinha uma certa mágoa de, tipo, além de eu ter saído da apresentação de um quadro, eu também nunca mais cobriram nada. Continuei realizando coisas e eles nunca mais cobriram. Mas até aí tudo bem, né, mano? Ninguém é obrigado. Agora, recentemente, agora, né, teve o aniversário de 40 anos do SPTV e eles passaram uma semana inteira comemorando.
Então, de segunda a sexta, foi todos os dias especial aos 40 anos. Relembrando. Os caras ignorar que eu participei do programa por 3 anos, se tivesse sido 3 meses, eu nem ia falar nada. Mas eu participei por 3 anos, eu estive ao vivo, no ar, depois do quadro exibido, 147 vezes. Realmente eu fiquei um pouco chateado. Eu fiquei chateado, assim, no sentido deles não ter lembrado que isso aconteceu, até porque as portas da periferia, assim, muitos lugares foi eu que abri para eles. Uhum. E eu sei o tanto de matéria que eles requentaram minha, entendeu? Coisas que depois que eu saí, eles foram lá e fizeram uma nova matéria nos lugares que eu já tinha ido, que eles tinham conhecido através de mim. Então, assim, no aniversário de 40 anos, os caras ignorar que eu passei lá por 3 anos, que, sabe, não precisava nem ter me chamado para falar, mas passado, a gente teve também, em tal época, a cultura da periferia trazida pelo Alessandro Buzzi, mostrar lá de relance eu já estaria contemplado. Não precisava nem me chamar para falar. Mas ignorar total, como se nunca tivesse existido, eu fiquei chateado. Mas assim, quando eu falo ficar chateado, eu falo, você ficou mal, deprimido. Não, mano, não chega tanto. Tá ligado? Eu só realmente escrevi um texto e tal, um desabafo ali, até porque... E aí você apagou por quê depois? Se arrependeu? Na realidade, o texto, ele tava numa semana que tava cheio de turbulência, principalmente financeira, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, e isso aconteceu na mesma semana. Tá. Então eu não apaguei o texto por causa dessa parte da Globo. Eu apaguei o texto porque ele era um pouco pra baixo, sabe? Reclamando e tal. E eu não gosto de reclamar, porque, querendo ou não, eu sou um privilegiado, né, mano? Sem dúvida. Sabe, assim, eu não passo nenhuma grande necessidade. Meus trabalhos social, junto com a CUFA, assim, que me apoia, me repassa coisas. Eu ajudo um monte de família. Então, assim, mano, seria até um pecado reclamar de alguma coisa. Então, assim, como o texto era negativo no sentido de estar reclamando de um momento difícil, eu apaguei o texto por causa disso, não por causa da parte da Globo. Boa. A parte da Globo, se eu soubesse que alguém ia perguntar por que eu apaguei achando que tinha sido pela Globo, eu tinha até deixado essa parte. Mas não foi. Apaguei porque ele era um pouco negativo, não tinha motivo de eu estar tão assim. É que às vezes, mano, eu às vezes também eu desabafo assim no sentido de que eu pus pra fora. A gente é ser humano, velho. A gente... E assim, o bagulho do SPTV bateu assim, porque, mano, foi na mesma semana que tinha uma pá de BO acontecendo, uma pá de coisa pra pagar e o próximo pagamento tava longe e tal. E aí cai esse bagulho. Caralho, mano, os caras não vão nem lembrar que eu passei por lá. De mim, mano. E aí, pá, foi aquele momento do texto. Mas é isso, é boas. E outra. O sentimento com a SPTV sempre vai ser de gratidão, entendeu? Nunca vai ser de... claro, um momento como os 40 anos, você ser ignorado é uma coisa chata para eles. Porque o público lembra. Porque quando eu publiquei esse texto, lá nos comentários você olha, Buzo, os caras te esqueceu, mas nós não esquecemos, mano. A periferia, você representa demais, você... Sabe? Então foram tantas mensagens de apoio que... Você já pensou em fazer esse quadro pra internet, Buzo, Cara, hoje? Já pensei várias vezes, assim, é uma coisa que... Eu tenho um canal no YouTube que tem meus 2 filmes. Como que a galera encontra? YouTube / meu nome é Alessandro Buzo. Alessandro com 2 S, B-U-Z-O. Alessandro Buzo, eu tenho meus 2 filmes, Profissão MC, de 2010, que tem o Crioulo de protagonista. O Fui, de 2018, gravado em São Sebastião, com 33 moradores atuando. Tem um documentário que eu fiz lá atrás, aqui na Vila Císpero, eu gravei, inclusive... sobre o Sarau Suburbano, que é um festival literário que o Sarau Suburbano realizou aqui. Então, além desses 2 filmes e desse documentário, tem várias entrevistas. Entrevista com Dexter, com Ed Rock, com Roberto Estrela Dalva, com um monte de gente bacana no meu canal. E algumas poesias, alguns contos que eu leio e tal. Então, nesse canal, que já tem um conteúdo bacana, eu sempre pensei em voltar ao quadro. Só que... às vezes, cara, assim, eu sou um cara muito realizador. Se eu tivesse apoio financeiro para todas as ideias que eu tenho, eu ia fazer bagulho toda hora, o tempo inteiro, porque eu tenho muitas ideias. Esse ano aí, se tudo der certo, vai surgir um festival literário no Itaim Paulista grande, que eu vou estar encabeçando, mas ainda não vou dar maiores detalhes por ainda, né, não está confirmado 100%. Mas, assim, eu tenho muitas ideias e nem tudo eu consigo apoio. O quadro para voltar... na TV era semanal. O quadro para voltar, quinzenal, tem um custo, né, cara? Claro. Tem um custo. Não é barato. Tem o custo da produtora, tem o custo do deslocamento para você ir para os lugares, tem o custo da alimentação. Tem o rango, sim. Então, assim, eu voltaria a fazer o meu quadro amanhã se eu tivesse um apoio para isso. Esse apoio a gente nunca conseguiu, infelizmente. Agora... quem quiser apoiar o Buzo? Mano, chama o Buzo.
Liga nós, chega na rede social, manda um inbox aí. Como que a galera te encontra? Instagram, @Alessandro Buzo. Alessandro 2S, BUZO, chama lá no direct, manda um oi, ou se não no suburbanoconvicto@hotmail.com, meu e-mail. Só mandar lá, mano, vamos chegar nesses projetos que você tem aí sem apoio, vamos fazer. Por exemplo, a gente teve por... Você tem talento, mano, você precisa ser apoiado. A gente fez um jornal de bairro, um jornal de cultura, que parecia aquele tabloide de jornal de bairro, só que o jornal de bairro tem um monte de político abraçado, e lá não, era só cultura 100%. Sim. E esse jornal chama Boletim do Caos. A gente fez 18 edições, as 9 primeiras 20 mil exemplares, as 9 últimas 10 mil exemplares, distribuído gratuitamente, que teve de rock na capa, que teve N personalidades na capa. Paulo Lins, Marcelino Freire, um monte de gente bacana. E aí a gente sempre tentava colocar uma capa, um famoso, um de fora um com visibilidade, não da periferia e um da periferia. Por exemplo, dividir uma capa do César Tralli com o Ed Rock, entendeu? E aí o conteúdo do jornal era 100%. Então, por exemplo, esse jornal, ele existiu por 9 meses com o apoio do Itaú Cultural e depois ele existiu 9 meses com o apoio da Uninove. O Boletim do Caos acabou? Não, ele não acabou, ele só não tem patrocínio no momento. Esse é o problema. Porque se ele tiver o patrocínio, ele volta amanhã também, assim como o meu quadro. Existem muitas coisas boas e culturais que sabe. Manter um projeto como esse, a gente sabe os custos. Não é barato. Não é barato. Entendeu? Então, assim, a gente vive sempre atrás do... Tem que correr atrás, e é muito difícil. Como eu realizo muitas coisas, já tem as que eu realizo. As que eu gostaria de estar realizando também é por falta de apoio que eu não faço. Cara, sabe o que eu acho engraçado? A gente vê alguns podcasts aí, eu recebo muita ligação de amigos, né, e de pessoas também que comentam os vídeos nossos na internet, e o Resenheira, ele vem trazendo um conteúdo, ele vem tomando um formato no ar. Eu costumo colocar o programa no ar, entender ele durante ele vem acontecendo e tá tomando um formato no ar. Ponto. Aí vem a repercussão, você vê se como é que tá, como é que não tá. Repercutiu do Arthur lá que a gente comentou, do Marcelo Aparecido, e aí o da Thelma. Pô, esse viralizou, esse viralizou, né? Do Corinthians e Palmeiras e Corinthians. E aí tem o da Thelma Rocha, que é uma perita, junto com o Rafa Heck. O episódio deles, até ontem, tinha 38 mil visualizações, o episódio inteiro de 2 horas. Né? Então, e assim, a gente não tem a verba para poder impulsionar o programa lá e vai. Só que a gente começou a analisar o nosso público do Resenheira, a gente dialoga com o pessoal mais velho, né? E a gente não dialoga com alguns podcasts. O nosso público não é o público de alguns podcasts que estão estourados. E aí as pessoas às vezes me contestaram, porra, tal, né? A galera da internet, a minha filha, né? Eu falo, porra, né? Como que pode? Ela fala, mano, o pessoal gosta do besterol. Eu falei, cara, se for pra eu fazer o que tá todo mundo fazendo, uma coisa sem conteúdo, eu prefiro ter, às vezes, 80 acessos num programa inteiro, mas que seja 80 acessos que eu levei uma cultura, levei uma informação, porque pra fazer de qualquer jeito, pra fazer por fazer, eu prefiro não fazer. É isso. Pra ficar, cuzão, fala aí pra mim tal coisa. Mano, na moral, desculpa, respeito, todo mundo tem seu espaço, mas eu tenho meio que a veia jornalística. Agora, de qualquer jeito, mano, eu não vou fazer. O meu quadro saiu da TV Globo no auge do sucesso, era muito sucesso, você não tem ideia. Mas acabou porque era o prazo máximo e eles já tinham me falado que era 3 anos. Então, não me incomoda ter saído da Globo, porque eu sabia que com 3 anos no máximo eu iria sair. Você já tinha essa ciência. Agora, por que o quadro não foi para outra emissora? Por que ninguém falou, porra, aquele cara que bombava no SPTV, por que nós não vai trazer ele? Porque o pessoal só gosta de mostrar a periferia, tragédia e futilidade, mano. Exato. É o que o Datena mostra, é o que esses caras mostram. Aí dá ponto pra cacete. Dá ponto pra caramba, elogia o delegado, isso, sabe? É aquele sensacionalismo barato. Agora, você mostra conteúdo, você mostra coisa boa, coisa que realmente... Ó, nos meus quadros na SPTV, teve um moleque da batalha de MC, chegou em mim e falou, Buzo, meu pai nunca respeitou o que eu fazia, até eu aparecer na Globo. Aí ele viu que, cara, o cara tá na TV, tipo, deu valor. Tem um grupo super conceituado na periferia de teatro negro, que é o Capulanas. O Capulanas, quando nós passamos no SPTV, elas falaram, Buzo, obrigado, cara, porque a vizinhança da nossa casa do Capulanas, onde a gente... Eles não entendiam direito o que a gente fazia. E aí, depois que nós passamos na TV, mano, o pessoal começou a valorizar mais, assim, o próprio entorno deles, os vizinhos. Então, assim, eu sei da importância dos baratos que eu mostrei,
e que, porra, muitos tinham 10 anos de trajetória e nunca tinha passado na mídia, sabe? Então, assim... Oh, é cara, aquilo. e é conteúdo, então, É de conteúdo, repente, é aquilo que eu falo. Eu não quero, às vezes, o famoso aqui. Eu quero quem tem história. Eu tô contando uma puta história de é um puta isso, cara. Infelizmente, Você entendeu? o Futilidade às Mas vezes tem mais patrocinadores. Exatamente. Porque o pessoal Então- hoje em dia, mano, tudo é a milhão, né, mano? Uhum. Sabe, hoje tá. Todo mundo só fala da Barbie, amanhã. Ontem só falava da Wandinha. Então, um dia é preto, outro dia é rosa e vamos que vamos. Vamos que vamos. Cara, então, assim, você fazer uma coisa com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de veia jornalística, com um pouco mais de informação, às vezes demora mais de Demora virar. mais pra virar. Mas já tá virando. Pra Mas a você gente desistir não vou. É isso. Desistir eu não vou. Nós capota, mas não breca. De forma nenhuma. Buzo, eu já vi o Cascão, o rapper Cascão, falar muito sobre... Já levei a trilha sonora no auge Porra. né, quando eles estouraram, eu levei eles no Favela Tua Não, a Conta. trilha sonora é muito bom. Aliás, eu sou fã do rap nacional, fiz parte do rap, a gente já conversou aí, tem outros episódios que eu conto um pouquinho disso. E eu vi o Cascão e eu quero perguntar pra você, que veio ali da periferia, Ah, vem polêmica. né? E o Cascão, ele fala muito sobre isso. E pra você, mano, a favela venceu? Mano, falta muito, hein? Falta muito. Tem, né, mano, a própria Condzilla tem esse slogan, outras pessoas que usam esse A Favela Venceu. Eu acho, assim, a favela, em vários sentidos, progrediu. Hoje, com a internet, você tem mais visibilidade, você pode estourar fazendo até uma dancinha no TikTok, nada contra quem viraliza. Sabe, hoje você tem mais acesso e você pode jogar videogame no celular e ser da periferia e estourar e virar um campeão. Então, assim, a favela tem mais possibilidades de alguém da favela vencer. Quando você fala que o funk venceu, mano, basicamente os artistas de funk que estouraram, que tem milhões de visualizações, eles venceram, porque os caras estão ricos, comprando mansão, comprando carro importado. Agora, será que o público deles venceu também? Será que o povo da periferia trabalhador venceu também? Então, para a favela vencer, não é só quem é envolvido na cultura que tem que vencer. O trabalhador também tem que vencer. Eu acho que a favela venceu o dia que você chegar e o ônibus passar rápido no ponto, não tá lotadão. Eu acho que a favela venceu o dia que você for no posto e ter um médico lá rapidinho para fazer um exame, não ser 6 meses para fazer um exame. Eu acho que a favela venceu a hora que o salário ser mais justo. Tá ligado? Então, assim, é um slogan, quem usa sabe o que faz, o que fala e acha e pode ter a sua razão. Agora, para mim, para a periferia vencer, falta muito. Eu vejo uma par de gente sem perspectiva, eu vejo uma par de gente... A pandemia, muitas famílias não... Antigamente, quem morava na rua, mano, era o cara mais desandado da família, que desgarrava da família por causa do álcool, por causa da bebida e ia morar na rua. Hoje a família inteira foi pra rua por não conseguir pagar um aluguel. A gente via muitas barracas, Cara, pessoas na rua durante a pandemia. Passa no centro de São Paulo, passa na rua Amaral Gurgel, sabe? É uma tristeza ver tanta gente na rua. E aí, antigamente, que nem eu te falava, eram os caras mais assim, desgarrados da família. Hoje não, mano. Você vê criança, você vê mulher de idade, você vê tudo na rua. E às vezes você percebe que são pessoas que são Essas novas pessoas na são rua. favela também, cara. Eles podem nem ter saído da favela, eles podem ter saído da casa deles na periferia, mas, sabe, no contexto de favela venceu, pra mim, tem que ter uma melhoria social, uma melhoria de qualidade de vida. Aí a gente vai poder... Eu vou bater no peito e vou falar, mano, a favela venceu. Tudo bem, eu não tô rico, não fiquei rico, não é no meu caso, mas eu vivo de cultura. Então, assim, sabe, é legal. Ontem, a semana passada, eu fui pra Bauru, 300 quilômetros, ao fim do mês eu vou pro Expo Favela no Rio de Janeiro. Então, assim, é da hora, mesmo não tendo ficado rico, eu ir em vários eventos, eu ir em vários ambientes, eu ser bem recebido no lugar por causa da minha trajetória. Se eu me iludir e olhar só pro meu umbigo, a favela venceu. Porque, mano, tá ligado? Não me falta nada, tenho dinheirinho pra tomar minha cervejinha, hoje eu tô aqui, à tarde eu vou ver o jogo do meu time no estádio, sabe? Então, assim, não posso basear por mim, pelas minhas realizações e pela minha situação, falar que a favela venceu. Acho Pensando num geral, falta muito. Pensando no geral, falta muito, mano. Agora, nada contra quem usa esse slogan também, né, mano? Se ele acha que venceu, se ele venceu, e ele acha que ele é a favela, né? Então, eu venci, a favela venceu. É um contexto também, né? Pode ser que ele pense dessa forma, as pessoas pensem dessa forma quando falam. Só acho que não. E o cenário hip hop que você acompanha há muitos anos, o rap nacional teve uma evolução, né?
ali... Eu acompanho o rap de 93, Armando Martins, na Metropolitana. Boa. Né? Porra. 105 FM. Projeto Rap Brasil, aí depois veio... Fábio Rogério. Veio o Nuno Mendes, né? Sim, veio o Nuno Nunão Mendes, com Espaço Rap. Lógico. Eu tive um programa de rap nacional em 94 e a minha referência era o Armando, né? Eu tenho uma gratidão muito grande pelo Fábio Rogério. Pelo Fábio Rogério? Eu fui uma vez... Veio o Spine aqui, o Spine? Foi, o Spine do Spine Truth. Spine Truth. Puta, história demais, ele amigo, veio aqui. Eu sou amigo do Spine também, Spine mas sou amigo monstro. pessoal do Truth, amigo pessoal mesmo, dele ir na Truth. minha casa e ir na casa dele. O Spine tem uma história maravilhosa no rap. E o Fábio Rogério era DJ deles. Era DJ o Fábio deles. Rogério era o cara da Rap Brasil que arrumava os patrocínios. Exatamente. Ele ia nas lojas e tal. E eu era patrocinado pela Conduta, então eu sempre tomava o Fábio Rogério lá na Conduta e tal. E aí, quando eu comecei a fazer uns bicos na revista, umas matérias, fiz uma matéria no Acre, mano. Fui pro Acre pelo Rap Brasil. Que da hora. Quando eu comecei a fazer uma matéria na Rap Brasil e tal, beleza. E aí, a Conduta, ela às vezes patrocinava a revista, a última página, a quarta capa era deles. Uhum. E aí, uma edição lá, os caras me chamou eu e o meu filho, que era pequenininho assim, eu acho que ele tinha, sei lá, uns 6, 7 anos, sei lá, por aí. Pequenininho. Chamou pra fazer uma propaganda da Conduta que ia sair na revista. Tava eu, meu filho e o K2, que era um rapper do Rio de Janeiro. Tá. Pá, era foto nós três. E nesse dia, cara, eu ainda não tinha carro. Eu comprei carro quando eu fui pra SPTV. Ou seja, eu comprei carro em 2011. Até 2011, mais de 30 anos de idade, eu não dirigia e não tinha carro. E era busão e trem. Busão e trem, mano. Eu já tava na TV Cultura, tinha hora que era até deselegante, o pessoal me encontrava lá no... Caralho, busão, pega busão. Então, assim... Sabe, quando eu fui pra Globo, eu falei, mano, a visibilidade vai ser muito maior, eu vou ter que tirar minha carta e comprar um carro, né? E aí foi bem na hora que eu entrei na Globo mesmo, que eu peguei a minha habilitação e que eu comprei meu primeiro carro. Me fugiu, eu tava falando de outra coisa e falei do carro. Eu ia te perguntar, eu vou aproveitar então esse gancho que você esqueceu. Vamos comparar o rap nacional da nossa época. Eu tava falando do Fábio Rogério, só encerrar, pra não ficar, senão vai ficar até estranho. E aí o que acontece? No dia que eu fui lá tirar essa foto, eu fui de condução, né? Contexto, eu que cresci a ideia falando que eu não tinha carro. Eu não tinha carro, fui lá de condução e foi eu, minha esposa e meu filho. E o meu filho, cara, tava doente, assim, tava corpo meio ruinzinho e tal. E aí, no decorrer do dia, condução, bababá, faz as fotos, ele foi piorando. Chato. E aí ele tava pelando em febre quando as fotos acabou. E aí, mano, os ônibus de São Paulo estavam em greve, mano. E aí eu tinha ido, meio da manhã, eu fui de trem e metrô. Mas imagina, o trem e o metrô tava hiperlotado por causa da greve e, eu tava ali meio desanimado, meio assim, conversando com a minha mulher sobre esse assunto, como que a gente vai embora. O Fábio Rogério passou pela gente, mano, e viu a conversa. E ele parou e falou, qual o problema? Eu falei, pô, o moleque tá doente, mano, e o ônibus tá de greve, né? Aí ele falou, porra, eu tô indo lá pra 105, né, mano? Ele ia pra Jundiaí. Ele tá ali, pra Jundiaí, né? Já é caminho de pegar a rodovia e tal. Aí ele falou, não, eu levo você lá na sua casa, depois eu vou pra rádio. Que da hora. Eu falei, não, Fábio, você não tá entendendo. Eu moro no Itaim Paulista, mano. Ele falou, não, eu sei que você mora no Itaim Paulista. Eu te levo e depois eu vou pra rádio. Eu falei, não, mano, tem nada a ver. A Jundiaí tá pra um lado e Itaim Paulista tá pro outro. Ele falou, não, eu te levo, mano. Cara, ele me levou na porta da minha casa, mano. E aí, tipo assim... Às vezes eu demoro de ver o Fábio Rogério, mas sempre que eu vejo ele, a gratidão e a amizade é a mesma. Ele divulgou até o Resenheira lá na 105. Mas aí, na moral, mano, a gratidão que eu tenho por ele, por esse dia, é muito maior do que a cultura, é muito maior do que o rap, é muito maior do que... Vai além, mano. É um bagulho que tá no coração. Então, assim, um carinho. Salve, Fábio Rogério. Fábio Rogério, eu não conheço. Agora pode fazer a pergunta que você ia falar. Já não ficou no ar a ideia do Fábio Rogério. Porque você falou do carro, eu também acabei me perdendo, mas ainda bem que você retomou, porque a história é bem interessante. Mas, falando do Fábio Rogério, pra gente finalizar essa parte dele, eu não conheço, e ele falou do Resenheira quando o Spine veio aqui na 105, né, e ficou até o convite, tá aqui o convite pra ele vir, porque também é um cara que tem muita história no movimento, e eu sou um cara que, mano, pro rap nacional o espaço sempre vai estar aberto. Fiz alguns convites pra algumas pessoas, que eu não vou falar o nome aqui, mas que eu entrevistei no começo da carreira, e hoje... Essa pessoa tá no auge, ignorou, mas cada um sabe do seu, cada um sabe do seu corre. Tá tudo certo, tá no direito. Também. Mano, não tem problema nenhum. Continua admirando do mesmo jeito, não muda a admiração. Mas vamos lá. Hip hop da nossa época e os de hoje em dia, mano. Hoje tá muito mais comercial, vamos dizer assim, né? Mas, mano, como que você vê essa evolução do rap?
Cara, assim, primeiro, legal, né? Um progresso, os caras que estão aí no auge, os caras que estão na situação que viraram, né? Que conseguiram fazer da sua carreira uma carreira promissora financeiramente e estão ganhando dinheiro e tal. Eu acho tudo muito válido e justo os caras correr atrás para isso. O meu lance, assim, se eu tenho alguma coisa para falar da cena de hoje, é assim, que se afastou um pouquinho da quebrada, na minha opinião. Antigamente, mano, tinha mais evento na quebrada, sabe? Tinha mais evento Dia das Crianças, tinha mais evento final de semana ali, aquele palquinho improvisado com meia dúzia de grupo. Então assim, é legal os caras que ficou famosão, mas os caras nunca podem esquecer de onde veio, né, mano? Então, assim, às vezes eu acho que os caras que estão bem hoje, eles deveriam, sabe, tirar um momentinho ali, sabe, tirar as viagens e os grandes eventos e de vez em quando fazer uns baratos nas Fazer suas um próprias social. quebradas. Fazer um Não é social nem na na própria... quebrada do outro, é na própria quebrada. Então, assim, eu acho da hora aonde chegou e tal, mas também vejo que são poucos, né, mano? Se a gente for ver quem tá fazendo show hoje, tirando os caras mais, né, essa geração que veio de MC, da Rashid, mano, Racionais sempre vai ser Vai ser, Racionais, não tem jeito. GOG sempre vai ter. Então, assim, se a gente for contar em quantidade, os grupos que seguem seguem fazendo shows são muito menos do que a quantidade de grupo que tinha nos anos 90. E tinha muito mais show de rap nos anos Muito 90. né? mais. Então, assim, o rap também deixou. Ah, a pessoa fala, o funk tomou o lugar do rap na periferia. Mano, ninguém toma nada de ninguém. Você abandonou um espaço, o outro ocupou, mano. Tá ligado? Então, assim, eu acho que em algum momento o rap também tava muito com a. Sem saber. Teve uma época que tava ruim, depois que os caras viralizou. E essa transição, mano, a quebrada foi ficando um pouco esquecida. E, mano, quando um bagulho tá esquecido, alguém ocupa, mano. É o que E você funk falou lá meio que tomou atrás. essa cena. Você falou lá do rock, né? O rock, ele era uma música de protesto. E era uma Ele porra. foi abandonando Agora isso. você vê uns caras do e o rock, rap que foi nem tomando o lugar. Roger do Traje a Rigor, que viraram uns baba-ovo de miliciano. É até triste, né, mano? Não condiz com a Rita Lee, por exemplo. Que... Não, e aí o rock foi deixando essa linha do protesto e o rap veio assumindo. É isso. Né? Mano, então é isso que você tá falando. Você vai deixando espaço, o outro vem e ocupa. É isso. E o funk ocupou, tá aí. Porra, eu não tenho nada contra o funk, eu acho o movimento incrível, eu acho a batida, mano, né? Não tem nada mais envolvente do que a batida do funk. Mano, eu sempre tive uma crítica com letras que menosprezam a mulher, letras que falam palavrão, uma par de coisa que era minha... E o lance dos pancadão na quebrada, eu acho assim, ninguém gostaria de ter um pancadão na sua porta. Que a pessoa vai trabalhar no outro dia, né? Pô, Mano? todo mundo, né, mano? Então, assim, eu tenho algumas ressalvas com o funk, mas o funk é legítimo, é de quebrada, é periferia. Total. E ultimamente eu tenho até ouvido uns funks que tem me agradado, que eu tenho acompanhado. MC Paulinho da Capital, umas músicas super, super boas, sem ter que falar tanto de whisky, Red Bull, tênis Nike, fuzil, sabe? Tem outras coisas pra falar, gente. Bastante. Então, assim, eu acho que o funk ocupou um lugar que o rap deixou um pouco abandonado. Sabe, eu fazia o Favela Toma Conta até 2016 e vou retomar esse ano, um evento que eu fazia no Itaim Paulista principalmente, né? A maioria das edições, das 30 edições que eu já realizei do Favela Toma Conta foram no Itaim, e a gente deve voltar ao Itaim em São Miguel agora, dia 12 de outubro, Dia das Crianças. Cara, é difícil de você convencer uma atração grande do rap a vir num evento, mesmo você falando que é na favela, de graça no Dia das Crianças. O cara fala, eu vou de graça, mas tem que ter uma van. Mano, tem que ter uma van, é 1.000 conto, mano. E aí, tipo assim, sabe, dependendo do apoio que você tem, você dá esse 1.000 conto porque é justo também. Mas se você não tem, aí você deixa de realizar uma festa da quebrada porque ninguém quis ir de atração sua. E aí, será que esse grupo não tem uma verbinha pra colocar na será que van não tem e um vir, lado mano? social dele, que ele, no Será Dia das que não Crianças... dá? Então Não dá isso. mesmo pro cara vir? É isso, essa ressalva que eu tenho com o rap também, com tudo, mano. É complicado. Isso é no rap, no samba, no Agora, rock, não é uma em tudo, crítica, mano. tá ligado? Eu amo rap, mano. Não, rap a é música muito que eu da mais hora. ouço é rap, eu amo muito da rap, os elementos, o hip hop na Hip hop. rua. Sim. Aquele que resgata o b-boy, que o cara pra treinar tem que ser um atleta, não pode ser um cara que vai desandar lá no álcool. O hip hop, cultura, É maravilhoso. movimento é Coisa maravilhoso. linda. Agora, porra, mano. Difícil levar um artista conhecido do rap num evento de graça na favela, hein? Muito difícil, Na é moral, muito raro. Quem nunca tentou convidar, convide. Tenta organizar um projeto cultural assim, realmente é muito difícil e eu sei que é difícil.
Cara, foi um prazerzaço resenhar com você Porra. aqui. Tem muito mais histórias. Satisfação né? toda minha. Mas eu quero fazer uma última pergunta pra você. Lá atrás você falou assim, porra, vou assinar com a TV, os caras do rap vão me matar. Ah, você não sabe o que aconteceu quem foi o primeiro a saber. Então, conta pra mim quem foi o primeiro a saber e como que você vê isso do rap. Principalmente o Racionais que levantou muito essa bandeira, né? Não, televisão eu não faço. E aí se tornou meio que uma regra no movimento. Não, mídia não. Né? Como que você vê isso, Buzo? São duas coisas. O Racionais ter adotado essa postura, eu acho válido. Foi o marketing deles, foi uma coisa real deles. Eles realmente bateram no sistema dessa forma, não indo à mídia. Uhum. Eu acho que lá atrás foi super válido para eles. Agora, os outros grupos que tentou abraçar essa ideia e levar isso como regra, só se prejudicou, né, mano? A mídia é tudo. Se você divulga, você alcança um público maior. Então, assim, esse não ir na mídia virou um marketing por Racionais, mas para outros grupos nem tanto. Para outros grupos que foram de embalo, assim, dessa ideologia, nem tanto. Os caras só deixou de perder a oportunidade. Também tem o lance de, eu não vou na mídia. Também precisa saber se a pessoa foi convidada, né, também. Às vezes a pessoa fala isso, eu não vou na mídia, mas também nunca foi convidado. Mas para quem já foi e recusou, para muita gente não foi válido, assim, né? Porque é uma coisa que por Racionais foi bom. E eu acho que eles devem continuar boicotando ainda até hoje, se eles puderem. Porque, mas você acha que os outros grupos deveriam... eu acho que não é uma regra a ser seguida. Sim. Eu acho que a mídia, eu, por exemplo, se eu não tivesse tido a ousadia de meter um quadro no SBT da Globo, talvez hoje, ligado, o que eu estaria fazendo? Não sei se eu estaria com fôlego para tá vivendo só de cultura até hoje se eu não tivesse me estruturado com o dinheiro que eu ganhei na mídia, trabalhando na TV. Então, assim, para mim é uma coisa que foi... Eu acho legal a postura do Racionais, só acho que os outros grupos que seguiram Você não acha que... Eu acho, minha forma de pensar, o rap ir pra televisão, ter ido pra televisão mais cedo, você não acha que mostraria a cultura, coisa que você levou, da periferia para as pessoas enxergarem a periferia de outra forma? E não só no crime, no sangue, entendeu? Isso. Meu quadro era isso, era mostrar coisas positivas da periferia, coisas boas, coisas que mudam coisa ruim, na vida das tem outros jornais que mostram. Mano, da Atena tem 3h30 por dia. Sim. Da Atena tem 3h30 por dia para mostrar coisa ruim da periferia. Então ter uma coisa boa é válido, cara. Você muda, sabe? Igual eu falei, o pai do moleque que fazia batalha que não botava fé no trabalho dele até ele aparecer na televisão. Enfim, eu já dei alguns exemplos aqui, mas tem vários. Então eu acho que a mídia você tem que saber usar. Você não pode também ir lá, eu fui para a SPTV e aí eu vou aceitar mostrar qualquer coisa. Não, continua com a sua ideologia, continua mostrando coisas verdadeiras, sabe? Eu lembro do MVP no Faustão e ele mandou não sei se você lembra disso daí, que ele mandou pra quê, por quê, só tem paquita loira, aqui não tem preta como apresentadora. E aí o Faustão, tá na internet, galera, pode procurar. Né? Faustão, olha aí ele improvisando e tal, e mano, porra, Buzo, brigadaço, a gente vai ter que marcar. Eu te falei quem era o primeiro que ficou sabendo. Pode crer, manda, quem foi? Quem foi que te ligou e falou, mano? Não, nem ligou, tava junto pessoalmente. O que acontece? Quando eu fechei com a SPTV, cara, eu tinha uma palestra com o GOG no interior de São Paulo. E aí, cara, chamei o GOG no canto, tava lá com a rapaziada almoçando do evento que tinha levado eu e ele e tal. Chamei o GOG no canto e falei, GOG, eu preciso falar um bagulho pra você, mano. Porque se o GOG falasse, Buzo, você vai se queimar, sabe, mano? Talvez não é que eu não iria aceitar, porque eu já tinha aceitado. Mas talvez eu iria com o pé atrás. Mas o GOG me deu uma força, mano. Logo o GOG, que é tão antes, também, né? Anti-Globo. Sim. Falei, GOG, fui convidado para ir para a SPTV da Globo, mano, mostrar a mesma coisa que eu mostro na TV Cultura. Aí ele olhou para mim e falou, Buzo, você não vai lá bater palma para louco dançar de graça, né? Eu falei, não, vou ganhar. Ele falou, você vai ganhar mais do que 5 mil por mês? Eu falei, vou ganhar mais do que 5 mil por mês. Ele falou, mano, então vai, mano, porque eu confio em você, eu sei que você vai mostrar bagulho da hora, e não é que nós não tem que ir. Quando a gente for, a gente tem que saber o que vai mostrar. E eu tenho certeza que você vai mostrar coisa boa. Então, tipo, o GOG foi o padrinho que falou, mano, vai lá, mano, que é tudo no seu nome. Nós estávamos, acho que, São Carlos, tava numa cidade do interior de São Paulo, mano. E aí falei, pô, se o GOG já sabe, não deu ruim. Mano, e o GOG é um monstro. Aí nunca teve muita crítica, você acredita, cara? Nem do rap, nem de ninguém. A galera não torceu o nariz. Muito pouco que eu tenha ficado sabendo. Cara, ele vai torcer o nariz, Não, é isso que eu falo. Vai torcer o nariz muito porque... positivo.
Exatamente, vai torcer o nariz, o cara tá levando. Te contar só uma um historinha, lado bom mano. da periferia, Tem umas mano. historinhas aqui em off que é foda, né? Manda essa. Vou mandar essa pra encerrar. A gente sempre chegava gravando na quebrada, né? Porque a gente tinha a câmera em movimento chegando onde a gente ia, né? Então a gente gravava uns quarteirão antes de chegar, a gente começava a gravar de dentro do carro. Uma vez nós estávamos entrando numa quebrada na Zona Sul, mano, bem quebradinha mesmo. E aí a gente tava filmando do vidro. Só que a gente nem tava com a câmera pra fora do vidro, por ser mesmo muito comunidade, a gente tava com a câmera pelo vidro, assim. Só que nós passou por um grupo de maluco, que devia ser o moio da quebrada, e os caras viu a câmera, mano. Mano, o cara falou, oh! Eu só ouvi o cara falar, oh, o cara tá filmando ali. E aí nessa os caras veio. Só que nós percebemos e paramos o carro. Nós ouvimos e paramos o carro. E o cara chegou na janela, mano. Quando o cara olhou na janela, o cara olhou pros outros caras que tinham ficado lá e falou assim, é o busão da SPTV, mano. Aí o cara falou, ah, é o busão, pode deixar aí. Mano, tá ligado, mano? Você, o cara tem a certeza que o que você vai mostrar é positivo, mano. O cara tem a certeza. Aí Não tá lá pra denigrir ninguém, não tá lá pra denunciar ninguém, tá lá pra mostrar o lado bom da periferia. É nóis. Porque, como diz o Consciência Humana, periferia também tem seu lado bom. Com certeza. É o que Não é mais tem, É aliás. o que mais tem. Se não fosse, coitado do sistema. Sem dúvida. Buzô, mano, sem palavras, irmão. Pô, obrigado. Sem palavras Obrigado mesmo. pelo convite. Pô. Que é isso, velho. As portas estão abertas pros seus projetos. Pode me ligar. Pô, tô com um projeto em tal lugar. Divulga, Frois. Com o maior prazer. Maior prazer. A gente tá aqui pra somar com toda a galera que é do bem, com toda a galera que respeita o Resenheira. Vocês são sempre muito bem-vindos aqui, mano. Obrigado de novo pelo convite. Imagina. E vou encerrar com uma curtinha. Aqui tá em casa, encerra com uma curtinha, rapaziada. Vai deixando o seu like, vai se inscrevendo no nosso canal, vai comentando. E outra coisa, mano. Galera, a gente falou do rap, a galera que tá assistindo aí curte o movimento. Qual rap que marcou a sua vida? Qual rap que marcou a sua história? Qual rap que você escutou pela primeira vez? Deixa um comentário aí, né, a galera do Rap Nacional, o que vocês estão achando do cenário, enfim, fiquem à vontade. E Buzo, encerra com uma curtinha aí, mano, porque você começou assim, vamos encerrar assim, porque foi maravilhoso. Rapaziada, semana que vem a gente tá de volta. Manda, Buzo. Plau. Peguei tudo que a sociedade me ofereceu, escola pública, saúde pública, transporte coletivo, esgoto a céu aberto na infância, roupa que a minha mãe ganhava das patroas. Peguei tudo isso, bati no liquidificador e sobrou eu. Valeu. É nóis, mano. Rapaziada, uma salva de palmas. Valeu, Semana que vem Resenheira. tamo de volta. Tamo junto. Obrigado, Buzo. Até Abraço. mais.